RH. O RH ama contrato de locação. Porque ele fala pro TI, contratei uma pessoa. Aí começa o martírio. A pessoa chega para trabalhar, não tem equipamento. Quando você tem um contrato de locação, o RH ama a gente. Quando eles participam, é venda garantida. Eles falam, nossa, vocês fazem isso? Eu tenho controle de onde está o equipamento? Eu consigo ter um software de gestão de tempo, de horas, por exemplo? Então, assim, você vê que dentro do contexto, do modelo de negócio, serviços, o RH está envolvido indiretamente, ele tem uma melhoria, uma produtividade maior dentro da área dele e que não está nas contas ali do CFO, do cara de TI, de compras. Então existem questões, até assim, eu tenho uma empresa de 20 anos, todo mundo usa equipamento XPTO com Windows, aí chega um novo funcionário com a máquina nova, zero bala, um PC extremamente potente, abre para trabalhar, o cara fala, cara, eu tô 10 anos na empresa, o cara tem máquina nova e eu aqui. O dono fala, tem que esperar quebrar. Então, mas isso é um fator intangível, se você parar para analisar. Num clima organizacional que você nem imagina. Imagine a sua empresa falar, não, meus funcionários sempre estão com as máquinas atualizadas e novas. Poxa, as pessoas trabalham diferente. Olá a todos, bem-vindos ao episódio 29 do Expertizando. Empreendedores e empreendedoras, bem-vindos. A nossa proposta, como sempre foi desde o início, que a gente pudesse nessas nossas conversas compartilhar experiências, insights, ideias. Porque, como já diz os ditados que sempre repetimos aqui, ninguém pode te levar por um caminho que nunca percorreu. E nada mais do que ouvir de quem já passou e tem experiência prática de causa, né? Para poder literalmente nos inspirar, ou minimamente fazer com que a gente não cometa os mesmos erros. Talvez seja isso uma grande lição. Porque sempre é uma lição, não tem lição ruim, né? Lição é lição. É aprendizado. Exatamente. Como eu sempre começo aqui no meu programa de hoje, eu tento falar como eu conheci a convidada, né? A gente se apresentou. Na verdade, quem indicou você lá, o pessoal da SND, que a gente começamos a trocar ideia, você precisava lá abrir empresa, eu lembro na época, foi naquela época foi quando eu iniciei esse negócio de PJ, né? Acho que era até Sim. mais o início, nem se falava tanto disso. Porque era CLT mesmo, acho que é que agora tá tão popular esse termo PJ, que parece simples falar, parece prazer, né? Ah, PJ. Mas há 8, 9 anos atrás não era desse Era jeito. complexo. Completamente complexo, e apenas aqueles que queriam muito, tinham muita certeza de si, tomavam esse caminho. Isso também é uma verdade. Sim. Então, quero começar esse nosso episódio apenas falando duas coisas. Acho que duas perguntas você não pode errar. O resto você pode chutar à vontade, beleza? Beleza. Queria que você falasse o seu nome e o que você faz. Bom, eu me chamo Giovana Bertola, mas além disso eu vou agradecer o Obrigado. convite, Obrigado. né? Para mim, eu Eu tô que aqui agradeço. entre amigos, de verdade, a gente tem uma história aí de muitos anos, Verdade. né? Trabalhamos no mesmo grupo. Depois das minhas outras caminhadas, você esteve comigo e Verdade. ainda está comigo, né? É o meu contador. E hoje eu atuo como gerente comercial na FS Rental, Boa, uma boa. empresa do grupo SND. Boa, boa. Então, tá vendo? Mas tá fácil. Agora com essa fácil. Mas e eu queria pra gente nesse nosso papo hoje, para entender um pouquinho da jornada. Eu gosto muito de falar da jornada pra gente chegar nesse momento seu, Giovana, hoje. Como que você inicia na área de vendas? Você sempre trabalhou com vendas? Venda sempre foi seu. Eu falo que eu sempre gostei muito de me relacionar com pessoas, desde criancinha, Uhum. né. Então eu sempre fui uma criança com muitos amigos, uma adolescente sempre envolta de muitas pessoas, muito barulho, muito agito, muita falação. Então essa relação com as pessoas eu acho que é bem de nascença, intrínseca da Giovana. E é óbvio que a gente, ao longo da vida, as experiências profissionais, os primeiros empregos, nos moldam, né, e nos vão direcionando para algum caminho, de acordo com aquelas experiências vividas, com as trocas, com as pessoas que a gente conhece. E eu me encantei, de fato, com técnicas de venda, né? Porque vender não é só você ter uma boa comunicação, se relacionar, tem vários tipos e várias formas e várias estratégias para isso, né? Então, sem dúvida, eu sou uma pessoa que nasci muito bem relacionada com pessoas, adoro gente, adoro me relacionar com pessoas, acredito que vendas a base ainda que a gente esteja no digital, a gente cria conexão com identidade, com quem a gente confia, com quem a gente se relaciona. Então, começou daí. Legal. E você nessa nossa sua jornada, teve algum mentor, alguém que você se inspirou? Porque todos nós, sempre no início de alguma coisa, ou pelo menos do que a gente faz, sempre tem alguém que se torna uma referência,
sei lá, o tal do paizão, né, que a gente fala, ou pelo menos que te dá as Eu grandes tenho uma dicas? referência gigantesca de uma pessoa da minha família. Eu fui criada por uma mãe viúva, né, Uhum. então eu perdi meu pai com 7 aninhos, então, ora minha mãe tinha que trabalhar, ora eu estava com a minha tia, ora eu estava com meu tio, ora eu estava com a vizinha, porque é essa a vida da mãe solo. E eu sempre estive muito próxima de uma tia minha que é muito ligada em vendas, chamada Legal. Rosângela, irmã da minha mãe. Boa, Minha tia, que minha legal. segunda mãe, que eu amo de paixão. E eu lembro que ela vendia eh, peças de decoração, né, na época de prata, aquelas peças de decoração de casa. Depois ela foi para luminárias, então eu ia visitar clientes com ela Que legal. e eu via o como ela se Aham. relacionava, como ela atendia aquelas pessoas, o como ela transformava aquilo numa amizade, o como era fácil, né, tirar um pedido. E, inclusive, aquela época era um talão que se tirava pedido. E eu ajudava ela a escrever lá quantas peças, de qual modelo. Então, assim, minha Caramba. pós-graduação começou por volta dos 9, 10 anos. Muito De bom, muito fato. bom, muito bom. E eu lembro, assim, cada cliente. Eu lembro uma vez que eu fui no Yamamura com ela, naquela sala de Yamamura. reunião gigantesca. Ah, essa é minha sobrinha, ela não tinha pudor nem vergonha de dizer, ela Sim, está sim. comigo hoje, que a minha irmã precisou não estar, ou ela quis estar comigo, e eu vivi isso, Que né? legal. Até hoje, minha tia é vendedora, ela Ela é é vendedora. corretora Boa. de imóveis, passou por várias transformações, mas ela é a minha grande referência para isso. Uma das coisas interessantes, essa coisa de falar de transformação, né? Porque vendedor, literalmente você é um cara que tem que estar aberto a qualquer tipo de nova experiência, porque são desafios diários, né? E falo muito isso aqui. A gente ser empreendedor, você pequeno negócio, né? Você tá fazendo todas as posições. Mas sem dúvidas as mais complexas, pelo menos, mesmo que você tenha tiro para ele, é a venda. Porque no fim das contas, estar preparado ao não é, na verdade é o contrário, né? O não é sempre o que você espera, né? Uma vez meu pai me falou sobre isso. Falou, filho, o não você já sempre vai estar garantido em qualquer situação que você tiver, cara. A busca é pelo sim, né? Como foi pra você? Eu imagino que já aprendendo com ela, é quase que foi natural, por osmose, né? Falou, cara, isso que eu tenho que sonar. E quando você chegou no jeito Giovana de vender, até no que você tem hoje, e o quanto você carrega disso para o que você faz hoje? Olha, eu vou voltar num ponto que a gente iniciou, relacionamento com pessoas, né, network. E assim, é fácil se relacionar com pessoas, é fácil com quem é parecido com você, com quem pensa como você, com quem vai falar o sim para você, mas se relaciona com aqueles que falam não ou que são totalmente diferentes. Então, acho que é isso, é o respeitar, é o observar, é você se interessar genuinamente pela história da outra pessoa. Eu vou falar do meu primeiro emprego de registro. Uhum. Eu era a Milena, que foi minha primeira chefe, ela pode afirmar, ela vai escrever aqui que eu vou Boa, mandar boa. para ela. Era uma academia chamada Activa, na Henrique Schaumann, Tá. famosérrima, ali na região de Pinheiros. E eu era recepcionista, eu abri a academia e em poucos meses eu bati recorde de vendas e De ninguém de 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 entendia. aluno, Então o então. aluno chegava lá: posso conhecer a academia?" "Pode, então vou te levar." Então eu levava, apresentava a academia. No segundo lance de escada eu já sabia se a pessoa tinha filhos, aonde ela trabalhava. Esse interesse genuíno, ninguém me ensinou. Eu acho que eu vi da minha tia, é muito Sem dúvida. intrínseco meu de ser conversadeira e tudo mais. Então aquilo ia criando uma conexão, era muito difícil eu ganhar um não na saída. Então eu vou pensar. Não tem problema, mas até sexta-feira a gente tá com uma condição especial, então eu já tinha aquela sacada, né? Mesmo sem ter aquilo na manga, né? E não é mentir, é você de fato É isso. cavar a oportunidade de mostrar diferencial, mostrar como você pode ajudar. É óbvio que eu tinha ali alguma mobilidade de custo, então eu fui, bati recorde de vendas, né? Então, dali um aluno me levou para outro lugar e é isso, Adalto, é você entender, independente da posição que você esteja vendendo, essa troca, esse relacionamento, a pessoa poder confiar em você e se identificar, porque a gente, apesar das nossas diferenças, temos muitas histórias parecidas. Sem dúvida nenhuma. Muitas histórias Temos mais parecidas. semelhanças do que podemos imaginar, né. Exato, exato. E escutar o outro e se relacionar de verdade, genuinamente, querer conhecer sobre o outro, eu falo que todo ser humano, de nascença, ele é carente. Eu acho que a gente nasce e morre sozinha, já sabemos disso.
Então, alguém ter interesse por você, lembrar de você, é muito satisfatório, ainda que a pessoa não demonstre. Ali dentro, a gente tem um coração batendo. Poxa, eu fui lembrado, eu fui reconhecido, a pessoa lembrou da minha história. E criar esse vínculo, às vezes, é você estar saindo do seu condomínio e falar bom dia para a faxineira, que muitas pessoas não fazem. Não fazem. E às vezes a oportunidade vem dessa faxineira. Ela não vem de pessoas grandes que eu tenho que me pôr ou me impor. A gente tem que ser unânime, né? Muito bom, muito bem relacionado com todas as pessoas. Qualquer história pode ajudar a gente mais longe. Eu acredito muito nisso. Muito legal, muito legal, muito legal. E nessa, até assumindo, porque quando eu te conheço, você já estava numa posição de gerência, né? Você já tinha Sim, ali pessoas que você liderava pessoas e tal. Eu imagino que são duas fases na verdade, são duas cadeiras diferentes. Uma é a cadeira da Giovana vendedora, linha de sim. frente, podemos assim dizer, né? Que tá a campo, batendo as metas, enfim, fazendo as coisas acontecerem. Outra é você estar na cadeira de gestão e tendo pessoas das quais você precisa criar ou entender o que as motivam para que elas repliquem isso e você consiga atingir os mesmos resultados. Porque no final a gestão é você atingir os seus resultados que você espera através de outras pessoas. Exato. Qual foi a grande dificuldade que você teve? Qual coisa de maior desafio? Então, o maior desafio é dar sim para você mesmo. Hoje, nós estávamos vindo para cá, eu e o Rafael do marketing, um grande amigo, colega de Tá aqui trabalho, com a gente, tá está aqui aqui com com a a gente aqui gente nos bastidores aqui. E foi e vencido pela Jaquita. foi vencido. Pela Jaquita. Tem que ficar É, registrado é isso que meu ele ficou empresário vencido. também, meu stylist. Vamos lá, o Rafa, a gente estava conversando de um tema que, assim, em que momento o Adalto sai de um estagiário ou do filho do dono e se transforma num gestor? Ninguém te dá, a gente tem e deve assumir protagonismos, né? Se a gente tem oportunidade, a gente está preparado? Quantos diretores assumiram, ou quantos heads, ou quantos CEOs, CFOs assumiram sem saber que existia a capacidade para tal ou não, Uhum. né? Então, acho que é viver. Coragem, Adalto. Então, o primeiro passo de sair de vendas para assumir a gestão, acho que aconteceu cedo para mim, eu era muito nova num outro Uhum. distribuidor que eu trabalhei, mas é a coragem de dizer sim para a oportunidade, porque muitos não conseguem nem se mostrar para tal, né? Então ninguém nasce gerente, ninguém nasce diretor, a gente tem que Sim, assumir sim. e assumir essa cadeira. E é óbvio, tem muita técnica, né? Então eu busquei muito cursar, fiz vários cursos de gestão de pessoas, fiz pós-graduação em liderança e inovação tecnológica, o que foi que me deu um salto e uma Que alavancagem legal. ainda melhor, até impulsionado pela SND, assim, me apoiando bastante nisso, aonde de fato eu entendi que eu posso ensinar, aprender, conduzir as pessoas para atingir o resultado. E não tem outra maneira a não ser respeitar as diferenças. Nós não temos 10 Neymar no time. Todos são importantes na sua posição, todos corroboram para um resultado, todos muitas vezes não vão estar no seu melhor ou no seu máximo, então a gente tem que saber dosar, cobrar, e a motivação sim pode vir e partir de um líder, assim como um burnout pode vir e partir de um líder, Sem dúvida, porque, sem dúvida. né, Sem dúvida, muitas sem dúvida. muitas edições, muitos livros já se falaram disso. Ah, não, a motivação ela é intrínseca, ninguém motiva ninguém, mas nós, como seres humanos, líderes e gestores, temos como função, sim, dar gatilhos para mostrar o melhor das Que pessoas, é a tal da inspiração, enxergar né? Que é a inspiração, não, Vivi? inspiração, É feedback muito bem isso aí, estruturado, direcionamento, sem dúvida. e também aceitar que você nunca está 100%. A cada troca você evolui, você alcança, você atinge novos níveis, e daí não é só dentro da empresa, é na vida. Qualquer experiência que a gente atravessa, em qualquer momento, a gente vai aprender alguma coisa, se você estiver aberto para tal, né? Então, essa mudança de gestão aconteceu ainda quando eu era muito nova, numa área que eu dominava bastante, então eu comecei por espelhamento. Façam como eu faço, que dá certo. E depois eu evoluí para vamos respeitar a característica individual de cada um, né? De persona mesmo, como a pessoa se comporta, e daí
evolui para muito mais que isso, né, porque cada um carrega a sua história e seu dom de ser capaz e ser feliz. Ó, Sim, tá vendo? sim. Saiu até o Fábio Júnior agora, tá vendo? Boa, boa, boa. É isso. Só os bons entenderão. Os bons Os bons entenderão. Os entenderão. bons entenderão. Os bons entenderão. Não, mas Ai, isso é ai. fantástico, porque no fim, realmente, eu sempre eu penso muito disso, que nós somos o acúmulo das experiências que nós vivemos. E, e a maioria das vezes eu sempre falo com os mais novos, né? Sei lá, na minha profissão, né? Falo, cara, nunca pense que sempre você tem uma oportunidade de aprender alguma coisa. A cada interação que você tem, a cada nota que você lê. Quem um dia ia imaginar que, poxa, eu já tô ficando mais velho, né? Mas na minha profissão, antigamente, a gente tinha que ler as matérias, sei lá, legislação. Você tinha que ler no papel, recebia um documento lá pelo correio, você tinha que ficar lendo. E meu pai fazia eu sentado, ficar separando aquelas folhas. Falava, não, você tem que separar, mas já que você vai separar, cara, aproveita e lê. Você tá separando. Eu, na hora, eu não fiquei feliz quando ele falou aqui. Pelo contrário, eu fiquei muito pé da vida. Imagina, com 18 anos, você ouvindo o negócio, pô, é chato pra caramba. Sim, Mas hoje com 43, ah, eu tenho, nossa, eu tenho que valorizar todo momento. Esses dias eu tava agradecendo meus pais pelo inglês que eles me insistiram que eu tinha que estudar, porque agora eu tô tendo que estudar algumas matérias, alguns textos que só tem em inglês, não tem nem em português. Eu falo, cara, graças a Deus vocês fizeram o que eu tive que fazer lá é atrás. verdade. Então, ou seja, a gente não imagina o quanto a experiência que a gente tá vivendo, das mais diversas, vão fazer diferença para você em determinado momento, porque tudo são ferramentas que você tá só armazenando na sua caixa, na sua Exato. caixinha. Fantástico, muito bom. E nessa posição, qual foi, e para você, qual foi, sei, a motivação está clara, mas dessas pessoas nessa cadeira de gestão, fazendo essa liderança, quais ou qual aquilo que mais te gratificou? Algo que você fez com o seu time, ou pelo menos alguém do seu time trabalhando com você, que você viu aquilo, aquela flor sendo Olha, germinada, nascendo, e você falou, cara, eu consegui, tá o meu toque ali, literalmente, porque no final acaba se tornando um pouco disso, né? E você sente falta, ou sentiu em algum momento falta de ir para campo, ou te confortou ficar só na gestão? eu vou para campo, tá, até hoje. Eu Legal. vou, pego na mão, vou sozinha, porque eu acho que, o líder, ele tem a gestão estratégica do negócio, mas se ele não retroalimenta com informação do cliente, só do seu colaborador, ele estagna, né. Então, é um organismo vivo, se relacionar com pessoas clientes, e o papel da gestão é isso, é mostrar em determinadas situações e momentos, que existe uma pessoa hierarquicamente que vai resolver problemas Um nível mais. num âmbito maior. Mas a outra pergunta que você fez, né, tem muitas pessoas que eu tenho gratidão e boas lembranças que passaram na minha vida e que estão muito maior que eu. Então, isso me dá um orgulho gigantesco. Eu tenho pessoas hoje que trabalharam na Oracle, na HP, na Legal. Google, que trabalharam como um par meu ou trabalharam abaixo de mim e lembram de mim e são gratos até hoje. Eu tenho um exemplo recente de uma das vendedoras, até da SND, que se tornou coordenadora, Uhum. e eu identificava o potencial dela. Ela nem era do meu time, ela era da minha área, que eu era divisão. E eu falei um dia para ela, eu falei: "Você tem uma personalidade e uma maneira de lidar com as situações que você tem um perfil de liderança", né. E conversei na época com a gestora, com a direção, que foi meio contrariada. "Não, causa demais". Eu falei: "Imagina ela causando para sua empresa, que delícia que é". Ela defendendo com essa garra a sua Isso. empresa, né. E Que é o e que a gente mais quando busca, né? Que é o que a gente mais busca como dono de empresa, né? você pode estar na China, É, literalmente, que alguém está também tá alguém tá trabalhando trabalhando. assiduamente para o seu resultado. Poxa, isso Exatamente. se eu vejo Bem pessoas, pagado, bem assim, pagado. agarrada e reclamando, eu falo: "Nossa, que bom, tá reclamando, tá interessada", né. Exatamente. E de fato essa menina recebeu uma Que oportunidade. bom. A primeira pessoa, eu acho que ela lembrou, ou uma das primeiras, ela mandou um texto lindo no Instagram. "Muito obrigado, acho que você foi a primeira a enxergar e ver isso". Então, existiram pessoas que passou na minha vida que cresceram, e isso me dá uma satisfação e um orgulho muito grande. Os meus têm que brilhar mais do que eu. Fantástico. Fantástico. Eu acho isso incrível. Então, em toda oportunidade que eu tenho, eu coloco eles na posição ali do que foi entregue, como foi entregue, os pontos fortes, né, que eles trouxeram, e sempre que eu puder eu vou sempre colocá-los, porque eu penso assim: "Poxa, se eles crescem, eu também".
tenho Sem dúvida, possibilidade de sem dúvida, crescer, sem dúvida. O né? resultado vai ser ressaltado a E todos, não né? é falar da boca pra fora, não. Eu sou essa pessoa mesmo. Não, não, isso é fantástico. Acho que o palco é da equipe, sem dúvida nenhuma. O palco tem que ser do time mesmo. Eu já sou muito barulhenta, então deixa. E beleza, a gente passa por isso, vendas, se desenvolveu em vendas, a tia inspira, Rosângela, Tia Rosângela, tia tia Rô. Rosângela inspiradora, torna-se a vendedora que você se tornou, a profissional que você se tornou. Eu te conheço já numa transição, porque eu pego você ali, normalmente já era gerente de divisão, vemos lá o famoso PJ, como eu iniciei aqui na introdução, só que aí você em algum momento decidiu que ia empreender. Sim. Eu não vou lembrar, eu tô um pouco ruim de data, mas foi antes de pandemia, porque pandemia eu tenho um corte na vida, né? Não, foi 2020, depois. 2020 foi, março de 2020 foi pandemia. Foi um corte que na vida de todos nós, né? É. Em certa altura você faz uma virada de chave. Pergunta que se der, se você quiser, obviamente, responder. O que que fez você tomar aquela atitude naquele momento, obviamente? E como foi isso pra você se decidir e falar, não, ponto. Eu estou aqui confortável, porque existe o conforto e o desconforto, né? Entesando, eu tô bem estruturada, tenho uma posição, sou reconhecida na posição onde estou, não tem Sim. por que arriscar. Pô, e não tô falando que você não se arrisca no que você faz, mas de qualquer maneira, uma mudança Ah, é tão muita. gigantesca É muita. foi uma virada de chave. Sim. O que que é isso? Como foi Vamos tudo lá. isso? Eu, Esse eu já tinha processo? empreendido no passado. Hum. Há muitos Nesse meio anos termo, atrás. ah, Há tá. muitos anos atrás, eu larguei também toda a distribuição que eu já sempre atuava, abri uma Uhum. indústria de roupa com uma grande amiga minha, Caramba. que deu muito certo, mas que o rumo da vida dela seguiu outra, não era do mercado, daí resolvi parar. Então, assim, o meu espírito em empreender, independente se for dentro ou fora, ele sempre existiu. Que eu acho que empreender está muito conectado com ideias, Sim. está muito conectado com inovar, com trazer algo diferente, né? Mas especificamente nesses últimos anos que eu saí do mercado e muito bem posicionada, eu saí porque eu queria tentar algo novo, algo maior, algo diferente. Eu acho que quando a gente faz 40 anos, eu já estou com 40 e alguns agora, acho que é um marco na vida, de todos, Verdade. né? Homem, mulher. Verdade. Mas eu tô aqui, será que aqui eu vou para onde, né? Vai dar no quê? Então, assim, lógico que tiveram outras motivações Sim, sim, pessoais que sim. não vêm ao caso, mas eu estava muito confiante, com muita coragem de fazer algo novo e algo diferente. Não pensei no quê e não pensei aonde. Eu tomei a atitude de sair para eu poder pensar naquilo que eu ia fazer. Então, pensei, fiz pesquisas de mercado, vi que cosmético é o que mais cresce no nosso país. Então, qualquer coisa que se importa ou se desenvolve, coloca uma branding e estoura. E pensei e tive a ideia de abrir um negócio aí que tinha tudo a ver comigo, que é comida, né? E Caramba. que tá na raiz da minha família e que Aham. tinha já muitas referências, porque eu consumia, então eu trabalhei aí com um marketplace, vamos dizer assim, né? Então eu peguei um produto industrializado barra muito caseiro, desenvolvi uma brand com um cara especialista de brand, fiz um planejamento de negócio e abri um comércio, Entendi. né? Com um plano estratégico, porém, né, vieram alguns desafios no caminho e algumas surpresas, mas, putz, foi muito inspirador, foi muito empolgante. Essa fase inicial, ela é muito boa, porque você tá cheio de ideias, você tem vontade, você tem ânimo, você coloca a mão na massa, se precisar ajudar o pintor, pintar para abrir a loja, Uhum. você vai, aí você tá falando com um contador, ligando: "Adalto, eu preciso integrar aqui no meu sistema o Pensa, sim. SAT agora, minha Pensa. empresa não é para isso", não é? Foi isso mesmo. Eh, falar com o fornecedor e em determinado momento: "Poxa, eu fiz um plano, fiz tudo certo, mas não pensei em tudo, porque e agora os horários dos funcionários, como que vai fazer? Nós vamos abrir de domingo também, então como que faz? Como funciona a legislação?", enfim, são coisas que é como você falou, o empresário, ele é especialista em um determinado nicho, né? Eu sou muito focada em venda, apesar de ser formada em administração com ênfase em gestão de negócio, tenho noção básica, né, de toda essa parte contábil, financeira, mas não com profundidade. Então, você vai meio que pondo a mão em tudo e não pondo a mão em nada, né? Sim, 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 sim. Comércio é isso. Conversa é isso, conversa é isso. E o começo é Hã. isso. E eu lembro,
nossa, assim, teve várias lembranças desses nossos papos ao longo dessa jornada. Foram 4 anos, foi quase 4 anos, né, no É, total? 3 e 3 e pouquinho. pouquinho, né. E em momentos distintos, do início do êxtase total, né, àquela zona Vou abrir 19 franquias, eu falava pra isso, você. Já exatamente. tenho plano. Da reunião com não sei o que, com o fornecedor, vou colocar o freezer, aquele momento mais em baixa, se a gente pode assim classificá-lo, Sim, onde, poxa, já realmente a realidade estava batendo na minha porta, sim, só que já não está tracionando legal. Acho que está na hora da racionalidade, talvez vai ter que imperar em relação aos meus desejos e sonhos, né? sim. Começar é sempre simples, terminar nunca é fácil. Nada fácil. Sempre ir para qualquer coisa na vida, um negócio tal como qualquer outro. Quando que você percebeu que você tinha que parar tudo? Olha, entre perceber, eu falo que é igual divórcio. Você já acabou o casamento, só que você demora 2, 3 anos para tomar. Que eu tenho experiência nisso também. Vamos lá, a empresa é a mesma coisa, você já sabe, mas é mais um filho, é um carinho, é uma. E você tem muitas leituras, e daí isso é muito importante para quem está começando, que te diz: você quebrou 17 vezes, mas foi a sua persistência, porque o Steve Jobs começou. Cuidado, porque se eu tivesse parado antes, eu não estaria na situação que eu fiquei, né, financeira, de ter que recomeçar do zero. A gente tem que ser muito sábio. Então, o que que eu fiz para eu não desistir? Eu fui contratando fornecedores. Então, eu contratei a agência A que ia trazer um número triplicado de vendas. Ah, daí a agência ia lá, não acontecia. Eu vou participar desse grupo de network, investir isso. Acontecia, mas não no volume que eu precisava. Ah, eu vou agora assessoria de empresa. Então, eu tentei de tudo antes de desistir. Só que esse tentar de tudo, você conhece pessoas muito duvidosas e enganosas. Sim. Porque a mesma marketing que você vê ali, que te traz muita segurança no Instagram, ou que alguém indica por cima, vejam bem, consultem bem, peçam os cases dessas pessoas, porque eles cobram, 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 não trazem o retorno. E quando você vê, você precisa mudar 2, 3 vezes, às vezes, de uma agência que realmente vai te trazer resultado. Então, eu demorei muito para acertar os meus fornecedores. Assim foi com embalagem, assim foi com adesivo que eu colocava no pacote. Então, tudo isso é erro e acerto custa. Então, eu insisti muito nisso nessa primeira fase. Aí a segunda fase é assim, um dia vende muito, no outro dia vende muito pouco. Daí naquele mês você fala, acabou meu problema, tá dentro do plano. Se a continuar assim mais 3 meses, acabou. Só que não acontece. Então, assim, o meu maior erro, tá, Dalton, é não ter capital de giro. Entendi. Então, assim, a literatura diz, você tem que ter no mínimo de 6 meses a. Há 1 ano, em 2 anos, enfim. Eu colocaria 3 anos, né? Por ser um negócio disruptivo, por ser uma coisa mais gourmetizada, por ter uma estratégia, porque ele ia alcançar se eu tivesse. Eu acredito nisso, tá? Eu acredito. Ele ia atingir um patamar de De novas. break-even, talvez no início ali. De break-even e de, assim, abrir novas franquias mesmo, novos endereços. Eu acho que iria acontecer, mas assim. Não aconteceu no momento em que eu percebi que eu já estava usando o meu dinheiro, pessoa física, e colocando tudo no negócio, colocando em risco a vida minha e dos meus filhos. E eu fiz, e eu fui, de cabeça. Porque para mim era mais um filho que tinha que dar certo. Era uma escolha que eu fiz e que eu trabalhei, que eu investi e que eu não podia parar e que. Só que tem um determinado momento que financeiramente você fala, putz, ou eu paro agora, literalmente. Então, esse foi o momento, Tá. né? Onde eu olhei financeiramente, Você conversei ouve com algumas alguém ou foi você? É isso pessoas, que eu perguntava, você ouve, conversei com algumas conversou? pessoas, inclusive você me falou isso. Você tem mais 6 meses para dar certo. Você não sei se você Não lembra. lembro, não lembrava, perdão, mas Você tem mais 6 meses. Senão você não vai ficar, né? Tenta criar algo de recorrência, você isso, falava verdade, para mim. verdade, Tenta algo de fidelização, de recorrência, verdade. alguma coisa assim. Mas a mesma coragem que se tem para tirar um dinheiro que está lá investido, quentinho, né, e um dinheiro grande,
para abrir um negócio é a mesma que tem que ter para Sim. fechar, porque tem carinho, tem envolvimento, tem. E um negócio, a gente pode ter amor, pode ter carinho, mas é um negócio, a gente não pode. Eu não incorreria nesse erro de novo se eu tivesse que abrir um novo negócio, né? Em determinado momento, talvez se eu tivesse arriscado novos investidores, Uhum. talvez eu poderia dar saltos maiores. Mas aí você já está cansado, você não quer mais falar do assunto, você quer sair correndo, você não quero mais falar disso, quero ir para o próximo, Sim. next, né? Então, eu acho que é isso. Financeiramente, não fechou, eu não tinha esse capital de giro, eu não tive ajuda de nada nem de ninguém, Sim, eu lembro disso. sozinha. Sim, sim. Então, sustentando 2 filhos, praticamente sozinha. Então, não tem como, a conta não fecha. Foram várias mudanças ao mesmo tempo, né? Você muda de Muitas. área, tem a empresa, tem uma mudança de família, de vida, tem. Nossa, Quer foram dizer, foi tudo muitas acontecendo ao mesmo mudanças. tempo, né? Muitas mudanças, e daí muita insegurança, e daí você começa a se culpar, né? Então, depois que fecha o negócio, não é só fechar, viu, e dar tchau. Tem que pagar todo mundo, eu fazia tudo Sim, sim, direitinho, sim, né? sim. Tem que devolver o imóvel, tudo isso, tudo era a Giovana sozinha, né? O que que eu faço com um freezer que custa 30 mil reais cada freezer, né? Putz, eu vendo, daí começa anúncio. Pô, eu sou uma boa vendedora, mas para pôr no. O OLX. Cara, não sou eu essa pessoa, então eu tive que resolver tudo isso. Então isso se arrasta, Não, né? e guardar em algum lugar, né? Pra Se você tirar de arrasta. lá, botar em algum lugar que não podia ser mais um prédio. Uma loucura, é uma loucura. Graças a Deus tem pessoas que aparecem do nada e te dão boas ideias. Eu tenho uma prima e um primo que são meus mentores da vida. A hora que aperta e que eu falo, não tem um beco sem saída. A Juliana e o Alessandro são meu melhor amigo, minha melhor amiga. Eu falo, o que que eu faço? Não, eu vou anunciar tudo para você. Eu falei, muito obrigada. Meu primo, o que que eu faço? Faça isso, isso, isso. Então, são pessoas que me apoiaram, assim, e Legal. o apoio pode vir de uma palavra, uma Sim, frase, sem né? dúvida, sem dúvida. Você me apoiou sem saber, né? Então, e depois sair desse limbo e não se culpar também é outra coisa que eu indicaria para todos os empreendedores, porque as pessoas vão falar, vão apontar, mas também não pensou, mas também não falou. Tenham essa coragem que eu tive, façam melhor, né? Mas não fiquem presos a julgamentos, porque pode acontecer com grandes empresas e a gente vê Sem acontecer. dúvida, né? Você é contador, Adalto, Ixi, tá todo dia acontecendo. né? Existem mudanças que são inerentes ao negócio, tem mudanças inerentes à economia, inerentes a uma série de fatores externos que a gente não controla. Exatamente. Então, empreender é para quem tem muita coragem. E a vida solitária, ela fica muito mais solitária para resolver questões, para tem pessoas que falam: "Não, mas não precisa ser, participa de comunidades". Viu, lindo, na hora que tem que pagar alguém, ninguém não tem comunidade. Na hora que tem que pagar o fornecedor em Não dia, tem, não tem, não tem não comunidade, tem. né, não tem. Então, você tem que assumir essa responsa e eu vivi grandes, altos e baixos, mas eu falo que tudo é muita experiência. Foi muito bom, pude ajudar famílias que trabalharam comigo também, né, nesse período. E eu falo famílias de todos os fornecedores, toda a cadeia, Sim, sem né? dúvida, sem dúvida. Não só os diretos, mas os indiretos Os também, indiretos com também. certeza. E tem clientes até hoje que imploram para voltar ao negócio. Que legal. E dá vontade de falar, por que você não comprava na época, então, toda semana? Agora que fecha, você vai pedir. Vem fazer pedido agora. Vem fazer pedido Até agora. hoje eu recebo, eu já inativei no, No no, Insta- WhatsApp. no Instagram, mas até hoje eu recebo no inbox. Poxa, agora a festa do meu filho não vai ser a mesma. Pô, comprasse mais, né? Na época, mas enfim, foi muito bom. Pelo menos Muito bom. história e vida eu vivi. Eu falo assim, você já quase morreu? Aí eu algumas vezes já quase morri de doença, de alguns piripaques que eu tive na vida. Você já quase viveu? Não, nunca. Eu nunca quase vivi. Então, se é pra viver, Vamos fazer tudo. não, tem Gente, vamos fazer história para direito. Não, é contar. verdade. É o que a gente falou, né? Não existe lição boa ou lição ruim. Existe experiência boa ou ruim. Existe só experiência. Porque os ensinamentos, de alguma maneira, se eles vão ser bons ou ruins pra você, vai depender como que você vai encarar tudo isso. Sim, Como a gente vai absorver e depois, principalmente, como você vai jogar pra fora. Porque no fim das contas, a vida é mais ou menos a gente tentando repetir aquilo que a gente já viu que não dá certo. exato. Tem a frase do Einstein lá, né? Loucura é tentar fazer a mesma coisa, quer dizer, esperar um resultado diferente fazendo do mesmo A jeito, mesma né? coisa, né? Fazendo do mesmo Não jeito, vai cara. colher. Não tem o que fazer, meu cara. Então você Exato, aprendeu algumas formas do que você sabe que não pode fazer porque não vai dar certo. exato.
E daqui pra frente a gente vai levar. Muito bom, muito bom. Exato. E aí a gente e muito eu agradeço, eu não lembrava dessas co eu lembro de ter várias conversas e sempre foram é engraçado isso, sabe, mano. Eu sempre tentei profissionalmente, e tudo que você falou eu dou match com tudo, porque não nessa relação de medo, primeiro a relação é entre pessoas, sabe. E quando eu construo canais com os nossos clientes, com as pessoas com quem eu converso, que são os meus amigos, são meus parceiros, Sim, eu considero todos mesmo. Os que estão, os que não continuam, eu sempre tento falar na boa, eu falo: "Meu, cara, a gente pode até não continuar comercialmente, mas, pô, se a gente parar assim, vamos tomar uma cerveja do mesmo jeito e exato. vamos trocar ideia de negócio, tem algum problema", porque no fim, é uma jornada que talvez vai ser por um pouco tempo, outras vão ser por um tempo mais longo, mas é só isso, fora isso que enquanto a gente estiver junto trocando, que Exato. sejam boas conversas, sabe, que a gente saia um pouco maior a cada interação que eu tenho. E sem dúvida com você sempre foi assim, foi muito legal mesmo. Muito, Uma muito. empatia, assim, desde o É. início, né, foi E a gente interessante. não entende os porquês, né? Outro dia chegou uma mulher também no meu Instagram e falou assim: eu vi que você é influenciadora e eu queria saber se você quer aceitar um trabalho. Eu falei: eu não sou influenciadora. Porque eu gravei tanto vídeo, Ah, tá, do porque o Bertolão, empreendedor, o Bertolão, sim. vendedor, enfim, o gestor tem que falar com o público, tem que se mostrar, né? E eu aceitei isso, eu não tenho vergonha, não sou tímida, então Claro. fica um pouco mais fácil. É óbvio que eu não tinha nenhum domínio, né? Então você vai aprendendo, vai Sim, melhorando, sim, normal. mas eu não sou profissional nisso e estou muito longe de ser. E daí a mulher me abordando, eu falei: será que eu abri a loja para virar influenciador, modelo de influenciadora e falar para as pessoas? Eu falei: pode até ser, né? Pode ser, Então, já arrumou mais pois uma bem, profissão, porque, né, é, hoje a gente vive a era pois da é, multiprofissões, né, você não é só exato. uma coisa, né, nós somos Nunca, várias, né, nunca, é nós somos várias, verdade. depende só do momento, nós somos vários, Exato, somos vários. exato. E aí perfeito, e a gente sai disso, sai de toda essa Uhum. conturbação e nós retornamos para onde estamos hoje. Sim. É FAC então entra na sua vida direto, porque se quando você retorna para o grupo da grupo SND, e aí eu soube lá, eu lembro, pior que é engraçado, eu fui descobrir porque da nota, coisa de contador, né? Fui descobrir por causa da nota fiscal. Que emitiu uma nota lá. Eu vi, Mas aí você eu falou: vi FS, "Nossa, passou por algum motivo, passou por mim alguma coisa da Milena. Aí a Milena falou: "Nossa, mas a Giovana voltou a trabalhar", porque até então você estava naquele processo de sim, desmobilização, nossa, estava entregando o ponto. Eu falei: "Nossa, mas ela voltou a trabalhar lá na FS". Eu falei: "Uai". Aí foi quando acho que eu mando uma mensagem pra você, alguma coisa, falou: "Não, Dalton, tô aqui". Eu falei: "Poxa, que legal, pô. Poxa, legal, parabéns, tal". Como tem sido? Agora é como tem sido, porque o seu momento hoje pra frente. O que que você tá fazendo? Quais são os projetos que você já tá colocando em prática? Como tem sido? Foi esse retorno? Agora já acho que já deu 1 ano, 2 é 1 ano e anos? 4 É, meses". 1 ano e meio já trabalhando já nessa posição, porque você já entra assumindo a operação, tá no mesmo Gestão. lugar, da já a cadeira de gestão, como que foi esse retorno para você? Então, eu recebi um convite, né, para voltar, conversando com um dos diretores aí do grupo, e fiquei muito lisonjeada, feliz, Bom, né? É desafiador, porque é uma empresa nova do sim. grupo, E é né? diferente do que você estava até no anterior, né? Muito diferente, com o mesmo público, né? Com a mesma pessoa de troca, que são os canais, Sim, no qual eu trabalho desde 2004. tá. Então, eu tenho uma bagagem, uma experiência muito grande, né, em falar, em vender, em trocar com esse perfil, né? Vamos até pra gente desmistificar, o que que seria um canal? Tá, vamos lá. Hoje tem a indústria, Tá né? bom, Então a indústria vai lá e fabrica o hardware, vamos supor aí um notebook, tá bom. tá? Eu vou Não, explicar de vamos maneira bem detalhar. Meio simplista. simplista, beleza, vamos diminuir aqui É, para ficar bem essa indústria, ela passa por um distribuidor, ok, né? Então, um distribuidor, no caso SND, dentre outros que existem no mercado. O distribuidor vende para os canais que atendem as empresas. certo. Eh, algumas indústrias vendem para clientes diretos, isso é comum quando é uma volumetria muito maior, mas para ter alcance, né, e por conta até de relacionamento, atendimento, serviços complementares, existe uma camada de canais. Hoje a gente tem 15.000 canais ativos no Brasil. Canais de serviços, canais, que transacionam produtos só e que transacionam, de repente, um determinado nicho, como cloud, por exemplo. Enfim, são mais de 15.000 aí ativos, em todos os segmentos de E negócio, Brasil inteiro, a gente enterprise, tá falando no Brasil inteiro. corporativo, varejo, no Brasil inteiro.
Então, o distribuidor, ele atende esse canal. Tá bom. Então, vamos lá, nós temos a Riolex, né, que é o nosso cliente, inclusive É um e canal, verdade. loca equipamentos com a É gente. verdade, é verdade. Então, tem um canal intermediando aí e atendendo vocês. Então, é assim que funciona. O canal é essa camada entre o distribuidor e o cliente final, né, Entendi, entendi. E você assumindo você tinha experiência em lidar com canal, mas pelo que eu entendi não tinha experiência com esse tipo de venda, de que na F serviço. de serviço, porque antigamente a gente estava falando mais de produto, Sim, certo? exato. Então eram Essa foi a vendas grande mais virada, né, transacionais, né, transacionais, tá. apesar de eu trabalhar com serviços, mas serviços empacotados, que a gente chama, que são softwares Sim, que sim. tinham SKU Sim, na minha sim, época, sim, sim. soluções prontas. Hoje, de fato, eu entro numa jornada de aprendizado, né, do zero, onde eu aprendi muito rápido, graças a Deus, né, e permeei aí, de maneira acelerada, onde a gente trouxe resultados extraordinários o ano passado com canais e Legal. está plantando para que esse ano aconteça de novo, mas a ideia aí é uma venda de solução. Então, é uma venda customizável, é uma venda consultiva, é uma venda onde eu enxergo, faço diagnóstico do cliente, necessidade. Por ser serviço, o escopo de serviço eu tenho e entrego um padrão, mas eu posso flexibilizar, né, e ajustar de acordo com a demanda. Então, se o cliente tem uma necessidade de logística ou SLA de entrega diferenciada ou de um field sales local, a gente consegue fazer essas adaptações. Então, é uma venda com um ciclo muito mais longo Tá. daquilo que eu estava habituada. É uma venda que desmistifica um monte de premissas que tem tanto o canal quanto o cliente final, de que é mais caro, eu não vou olhar para isso, eu não preciso disso. Então, é uma venda bastante consultiva, interpretativa e eh, a receita do bolo não muda. Ainda são pessoas, Sim. ainda são o como eu preciso entregar, o como eu preciso comunicar, o como eu preciso atender bem, qual o tipo de follow-up eu preciso fazer, em quanto tempo eu posso fazer, como lidar em cada situações, né? Eu gosto muito dessa liderança situacional, onde a gente consegue, em cada momento, criar estratégias de fato e não ser pego de Sim, sim. surpresa. Eh, Isso não muda para nada que você estiver vendendo. O que muda são os ingredientes, né? E daí você precisa se especializar, ter experiência. E eu tenho bons coachings lá na FS que também atuaram e atuam no mercado, então eu precisei passar por essa transformação, mas foi bem rápida e a gente atua legal hoje com canais lá. Não, legal. E essa coisa de você falar de venda de soluções é muito interessante, porque a nossa experiência aqui do lado de cá, vendendo seja consultoria, serviço de contabilidade, sei lá, eu posso dizer tranquilamente que às vezes, sabe, um tempo médio de venda pode chegar até 1 ano, 12 meses tranquilamente, entre você mostrar, diagnosticar o problema, as evidenciar esses problemas, internamente haver uma decisão, porque até porque, por exemplo, do contabilidade, você sabe que existe uma eu não sei se é uma e não é mística não, mas existe uma relação de estrita confiança entre Muita. o empresário e o contador. Na minha experiência mostrou que 2 coisas fazem com que essa confiança se rompa. Ou um erro muito grave, ou seja, um erro Sim, que deu um prejuízo grande, uma perda muito grande, ou algum atrito pessoal mesmo entre as pessoas que rompeu e aí não tem sim, mais, né, é irnegociável. A mudança apenas por ineficiência, mesmo ela, tende a ser longa. Porque mesmo por ineficiência, o peso da confiança e dos tempos de relação ficam ali e a pessoa vai tomar a decisão em algum momento, mas ela é mais devagar. Imagino que no seu caso, e pelo que aquele dia que vocês me deram aquela aula sobre as soluções que a FS possui e quais as maneiras de tentar demonstrar isso para os clientes, para as empresas, ela me parece a mesma coisa, porque a gente aqui no bastidor estávamos falando, né, tem uma questão cultural no nosso caso, eu queria até que você me falasse, explorasse um pouquinho mais, sim, o quanto que culturalmente o brasileiro talvez não seja muito afeito à alocação de algo, alugar alguma. Para que eu vou alugar o meu tablet, se eu posso comprar esse tablet? Acho que talvez essa é uma pergunta que eu tô falando que eu já retomei já na cara dos primeiros clientes que eu fui. Falou: "Adalto, mas" o cara tem uma rede de loja, ele falou: "Adalto, não faz sentido, por que que
eu vou alugar os cara o cara deve ter uns 5.000 SKU. Por que que eu vou alugar os Leitores. leitores lá, em vez de comprar? Se eu compro, eu só pago uma vez. Eu falei: "É, realmente, mas esse negócio não quebra?" Ela falou: "Não quebra, mas se quebrar, eu compro outro". Aí tá, mas e aí eu falei dos computadores: "Mas e a manutenção? Você não paga a manutenção?" Sei lá, tem um cara do TI, porque computador pode dar um problema do HD, pode dar problema não sei o quê, romper e você fica sem computador, o que que você faz na loja? Aí eu chamo o menino lá da técnica, ele vem aqui, aí às vezes eu compro outra máquina. Eu falei: "Tá vendo? E quem administra tudo isso? Você saiu da onde, deixou de fazer o quê pra ter que lidar com isso? Porque ou você tem alguém que resolva". E você sabe que o pequeno Exato. empresário não, ele falou: "Não, sou eu que, sei lá, eu tô pagando, tô resolvendo com o fornecedor, eu larguei o fornecedor lá, porque a loja não pode parar de vender, É isso. porque não pode mais parar de emitir nota". Quanto que você deve ouvir isso, mas Muito. quais são os contra-argumentos, né, pra Sim. poder convencê-lo de que isso é bom? É, a gente tem um fator, né, muito parecido com a contabilidade, que é o que já está no modelo, é difícil trazer para dentro de casa, né? Mas a gente tem a mesma forma que é essa dificuldade, né, da relação e da confiança, que ele pode trazer uma parte de FS mesmo estando com um concorrente. Vocês não, né? Não É, dá para um contador faz a folha, o outro faz o. não dá, Não fica tem ruim. como, né? Então, a gente tem esse ponto, né, respondendo a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: 10% das empresas, segundo o IDC, há pouco tempo puxado pelo nosso time de planejamento, fazem locação de tecnologia no Brasil. Brasil. 80% nos Estados Unidos. Então, nós temos, de fato, culturalmente, né, o fato de querer ter, querer possuir, né, achando que isso nos traz previsibilidade. Até porque, se a gente pensar nas empresas antigas, ter ativo era É bom. excelente. Fala aí como Pô, contador. bom pra Quanto sua caramba. empresa vale? Quanto Exatamente. ela tem de Quanto ela ativo? tem de ativo, sem dúvida. Né? Então, a gente sai dessa cultura, né, e está transacionando e mostrando um novo modelo. É um modelo, é uma venda muito financeira, né? Aonde você tem esse cara da loja, por exemplo. Ele vai trocar hoje o parque que ele tem lá? Não, tá funcionando, ele não vai trocar. Mas se ele precisar abrir uma nova loja, ele vai investir em móveis R$ 1 milhão. Aí ele vai investir em novas contratações, eu estou supondo Sim, aqui, sim, tá? sim, claro, claro. R$ 300 mil. E infraestrutura, ou seja, servidor, rede, computadores, coletores. Ele não precisa ter esse desencaixe financeiro. Ele joga isso para a despesa e aplica isso que ele ia gastar em infraestrutura ou no próprio negócio, Sem dúvida. ou ele faz minimamente, porcamente, vamos falar um CDI, que dá 13% ao ano, só aí ele tem uma taxa de retorno. Se ele está no regime lucro real, agora eu estou com medo de falar sobre Né, isso. não, manda lá, manda lá, vamos lá, vamos Ele lá. tem um abatimento, certo? Sim, na Em despesa. contribuição social, imposto de renda. Sim. Então, só a partir daí do montante, quando a gente olha, então a gente não pode comparar quando eu estou comprando, eu estou pagando 1 milhão, quando eu estou locando 3 milhões. Não é só essa primeira linha, tem camadas aí, né, financeiras e tributárias, que quando Sim. você pega isso, você minimamente traz uma diferença de 25%. Isso não sou eu que estou falando, tá? Pode consultar isso, Não, chat é isso mesmo. GPT, A o que conta é muito vocês simples. quiserem. É muito simples. E podendo chegar a 42% só de imposto. Se crédito de PIS e COFINS, enfim, e Isso, tudo mais. exatamente. Então, você traz um ganho financeiro para a sua operação, mas além disso, você ganha tudo isso que você falou. Você não foca nisso, né? A qualquer tempo a sua máquina quebrou, você não vai ter menos um caixa em atendimento na sua loja, né? Por qual período? Não. A FS Rental vai lá e troca o equipamento, né? E troca o ponto de venda. Então, a gente também trabalha com um portfólio bastante extenso, totem de autoatendimento, notebooks, desktops, coletores, mercado de telas, enfim, a gente tem um portfólio bastante extenso, a gente só não trabalha com outsourcing de impressão, no que tange também Existe essa demanda? Será? consumo, Deve existir, bastante, não. bastante. Alguns mercados Ah, específicos tá, ainda tá, utilizam, tá. mas a gente não atua. Mas assim, o portfólio é muito extenso, né? A gente consegue, então, outro dia a gente estava falando com a escola, projetores, salas de reuniões, enfim. A gente tem uma gama de produtos muito extensa. Você vai lá, troca o equipamento do cliente, tem um SLA de atendimento.
né? Então você não tem a preocupação de tratar isso. Aí você tem 50 lojas espalhadas pelo Brasil. Como que você faz o frete disso? Hoje o custo frete do nosso país ele é altíssimo, né? E as É pessoas não verdade. contabilizam. Você está fazendo um leasing ou um capex comprando, você Hum. paga o frete, né? Sim, sim, sem No dúvida. nosso caso, é óbvio que está contabilizado no meio daquilo tudo, mas você não vai sentir, porque ele está Tá diluído no em tempo do 3 contrato, né? Tempo do anos, né? Em contrato. 4 anos. Então você não tem esse custo. A previsibilidade, né? Então, vem uma nova pandemia. Quantos mercados estão preparados para isso? Quantas empresas novas vão quebrar novamente? Supondo aqui, a Sim, sim, gente não sim, quer que claro. tenha, pelo amor de Pelo Deus, amor de não, Deus, a gente não merece. não, Mas, até. depois de ter acontecido uma vez, não dá pra Mas assim, duvidar que não aconteça dá. de novo. Ah, eu tenho um contrato de 36 meses. Ainda que eu tenha multa rescisória, eu consigo devolver. Eu não preciso ficar com aquele ativo ou com aquela dívida, um nível de endividamento alto, E por tentando causa de saber o que eu vou infraestrutura, fazer. por causa de notebook, por causa de coletor, né? Então, são questões muito relacionadas a serviço, flexibilização do negócio. Essa elasticidade, essa possibilidade que tu traz é muito satisfatória. E tem uma questão muito, muito relevante, daí você pode discorrer muito melhor do que eu, que é o retorno desse produto, né? O descarte ecológico é muito importante. Então, nós temos como ativo é nosso a responsabilidade de dar o devido fim, né, na vida útil do produto. Então, como cliente, consumidor de locação, você está dentro de uma cadeia aí que atende o ESG, né? Que atende a parte ambiental do negócio. Então, tem mais isso e outro N fatores que depende muito do negócio de cada cliente, Sem né? dúvida, sem dúvida. Eu acho tão interessante isso, Giovana, porque até vamos pensar uma coisa até relativamente duas coisas, dois fatores novos que nós acabamos sabendo quando a gente conversou e hoje eu falaria tranquilamente. Uma é a própria o uso da inteligência artificial de à torta e à direita, que está exigindo cada vez mais da capacidade dos nossos computadores. Eles estão se Muito tornando cada vez mais obsoleto, muito obsoletos. mais acelerado do que no passado. Isso é um Exatamente. fato. E qualquer hoje, é só pensar qual negócio não usa inteligência artificial, o cara não usa um chat GPT lá. Isso eu acho que vai ser E é perigoso isso, extremamente porque o perigoso. usuário, ele tem hoje o cartão de crédito pessoal e como ele ganhou muita escala em trabalhar com algumas aplicações de IA, ele vai lá e ele pro- Pluga lá e porque é faz bom para ele aquilo. isso. Só que a empresa não sabe o que está rodando na máquina das pessoas, o consumo, né, o espaço. Então, as máquinas vão precisar ser mais parrusas. É óbvio que o controle vai ter que ser Maior, aumentado, né? Mas as máquinas vão ter que estar preparadas para isso, sim. sem dúvida, A sem dúvida. questão de segurança, cibersegurança, é outra questão que muitas máquinas o dono fala assim: mas vocês não estão trabalhando? Ah, mas a gente tá com um risco gigantesco de sofrer uma invasão. E daí? E daí que a gente perde não sei quanto tempo, dias de produtividade, isso causa 2 milhões de prejuízo para a empresa. O dono, ele não tem muito ainda essa visão, Giovana, mas ainda acontece em empresas grandes, indústrias grandes, que eu mesmo tive a oportunidade de conversar com os donos. Não, mas me atende, funciona. Sim, sim. Só que não roda aplicação de segurança, só que não está atualizado. Então, assim, é uma oportunidade o momento que a gente está vivendo, porque a gente teve uma alta muito grande, né, em 2026, por causa de consumo de suprimentos, por causa dos data centers mundiais, é uma crise mundial que a gente está atravessando. Então, inevitavelmente, as empresas precisam se atualizar, né? Sim, O custo do equipamento aumentou drasticamente extremamente. nos últimos 6 meses, então locação passa a ser uma opção. Então, os clientes, a gente sentiu um aumento na demanda e em conhecer o modelo, escutar do modelo. Muitos compram, mas é aquilo que você falou, a demora de tomar a decisão. Eu falo que o nosso pipeline, ele não é morto, ele é morto-vivo. Porque aquele cara que eu conversei no início do ano passado, ele ressurge das Agora que ele vai trevas. aparecer. Agora ele vai Ele aparecer. ressurge. Eu conversei com ela. Vamos falar, porque agora é o momento. Você fala, putz, eu te dei como perdido, enterrado e morto, né? E ele ressurge. E a gente trabalha muito isso lá, né? Olhar para o nosso pipe perdido e entender quem são essas empresas e em que momento a gente pode revisitar, né? Voltar a abordar novamente, né? Voltar, exato. E aqui o segundo item que eu ia comentar é a própria reforma tributária. Porque quando você mencionou sobre lucro Tenho real, dúvidas. Agora é minha eu ia voltar, vez de mas eu acho que eu perguntar. digo porque
ela vai empurrar a gente para, de alguma maneira, a ter um nível de controle de gestão muito maior sobre os nossos fornecedores. Porque no final das contas, o que que vai acontecer? A gente vai para um mundo onde a apuração, vão existir dois tipos de apuração apenas, de forma muito objetiva. Tem um cara que é o Simples Nacional, que vai Certo. continuar existindo, a alíquota dele vai subir, ele vai pagar numa guia única, unificada, então pouco importa de quem ele compra, pouco importa para quem ele está vendendo, ele emitiu a nota, tem o faturamento total no mês, aplica-se a alíquota, recolhe-se o tributo. Isso Simples Nacional. Simples Nacional. E aí agora você tem a nova reforma, que é o tal do IVA. E aí que vem o conta. Se eu sou um cara de um negócio que eu me relaciono com outras empresas, ou seja, sou um B2B, estou no meio da cadeia, esse cara, a decisão dele, se ele é simples ou não é dele, é do cliente dele. Porque quem vai exigir dele o crédito é para quem ele vende. Por exemplo, Uhum. eu estou lá, tenho uma relação com a FS Rento, presto serviço para ela. Ela, hoje, eu tomo a decisão de qual regime eu vou adotar, olhando para o meu negócio, olhando para dentro. Eu olho quais são os meus custos, quem são esses, qual é o tamanho do peso dele, faço todo o planejamento, mas olhando para a Relax, para o Adalto, porque o Adalto pensa do ponto de vista do meu planejamento estratégico, quanto eu vou crescer, não vou crescer. 100% Adalto. Sim. A partir de agora, no meu planejamento do ponto de vista de decidir meu imposto, não tem nada a ver com Adalto. Quem é o meu cliente e quais os meus clientes vão exigir que eu dê crédito para ele ou não. Se eu tenho mais clientes que vão exigir de mim crédito do que não vão exigir, logo eu vou ter que tomar uma decisão a partir disso. Nossa. E aí que está o grande ponto, que infelizmente saiu uma pesquisa agora, acho que não foi, eu vi no site da do G1, tá? Eu não lembro a fonte, me perdoem aqui, eu não lembro a fonte, mas eles disseram que apenas menos de 10% do empresariado, no modo geral, diz que tem conhecimento sobre o que de fato vai mudar, o que vai afetar a vida dele, a reforma tributária a partir de janeiro de 2027. Isso é bem perigoso não, é preocupante, Muito. porque a gente tá falando há 6 meses, 7 meses, se a gente for, é que a dezembro não dá para contar, né, mas se temos 7 meses daqui até lá, para uma das mudanças mais Eu acho que vai ser abrupta. profundas que a gente já passou, talvez quem viveu isso aqui, meu pai, eu estava conversando muito com meu pai, né, sobre mais velho, porra, ele passou ali, saiu da virada do plano cruzado, cruzeiro novo para o real em 96, estabilização da moeda, queda da inflação, pareamento do dólar. Falou, aquilo ali foi uma confusão de balanço, de tudo que você tem que fazer, talvez equivalente àquilo, literalmente. Então, olha só que louco, eu tô dizendo que a sua decisão de como você recolhe os seus impostos Tem não, a ver com os seus não tem fornecedores. nada a ver com o que você acha do seu negócio, tem a ver com os seus tipos de clientes. Se eu vendo para a empresa, cara, esse cara vai me exigir, porque a própria lei fala uma coisa interessante. Fala, meu Deus, eu tenho que olhar para os meus fornecedores e ver quem vai me dar crédito. Porque se esse cara não me der crédito, só tem duas formas de eu negociar com ele. Ou ele vai me dar um desconto no preço, porque ele vai ficar mais caro para mim. Sim. E uma conta muito simples, tá? Vamos considerar que é 30% IVA. Se eu Tá. compro R$ 10.000 nesse cara, esse cara 30% ele tem direito a R$ 3.000 de crédito, certo? Só que esse cara me dá R$ 3.000 de crédito e o outro não me dá R$ 3.000 de crédito. Logo, eu tenho duas caminhos. Ou esse cara que não me dá crédito vai me dar um desconto, Exato, que vai ficar um valor mais ou eu fico mais competitivo. competitivo, ou eu vou pro que me dá crédito. E aí a cadeia vai se. Eu ia dar um outro pitaco aqui, botar uma pimenta, porque tem a questão aqui, o crédito também. Só pra você ter uma ideia, João, acho que isso é interessante também. O crédito só pode ser compensado de quem eu comprei se esse cara anterior recolheu o seu imposto. Meu Olha o que eu tô dizendo. Deus. Então, não basta eu dar o crédito para um cara. Se eu não recolhi os meus impostos, eu não posso usar aquele crédito. Então, o que vai acontecer na relação, literalmente, cliente-fornecedor? Falou, cara, peraí, você me deu crédito, só que você não pagou imposto, eu não posso usar seu crédito. Eu sou seu cliente. Tem dois caminhos. Ou você vai me dar um desconto, já que você não pagou, ou eu Exato. vou, vou falar com Migrar para outro outro. cara. Então, o governo, nessa medida, ele literalmente vai botar as próprias empresas para que, na relação comercial entre Vai ser uma elas, estratégia de posicionamento mesmo, né? exatamente. Qual a estratégia Falou, que, cara, com eu sou um relação a cara essa de mudança, eu implante, vou ó, eu tomar? sou um cara de implante, eu entrego um bom É, serviço, mas eu sou um cara de implante, eu te dou crédito. Crédito ou não crédito, tem um cara que tá falando sobre isso, é estratégia de negócio é e parte de estratégia. apresentação lá do meu portfólio. Sim. Dependendo do cara, se eu sou um cara que negocia com grandes empresas, tenho relação com empresas maiores, e nem precisa ser grandes empresas, com empresas de uma maneira geral,
Sim. Isso vai estar na mesa, eu tenho certeza. Então, assim, quando a gente está falando disso, ter alocação, ter o ativo, ser CAPEX ou ser OPEX, com certeza está na mesa. Se eu me relaciono com outras empresas, eu tenho crédito, está na mesa. Então, assim, muitos que estão achando que não atinge, porque eu sou pequeno demais para ser atingido, ou o meu faturamento não é tão. Isso não tem mais a ver. E a gente no Brasil, que está há muito tempo, sabe, né? Ah, eu sou muito pequenininho, cara, faturo muito Vai pouco, nessa, vai é. nessa, não preciso dar nota. Isso vai acabar. E a gente depois, ainda numa segunda fase, vai para uma linha do tal do split payment, que é a retenção quase que na fonte do imposto. Ou Sim. seja, o imposto vai ser descontado da transação financeira. Então você imagina quando tudo isso alcançar. A gente está indo para um caminho, ou pelo menos inventando que um mundo que se vislumbra aí na nossa frente, totalmente diferente do que a Você gente acha tem que tem hoje. chance de ser prorrogado isso para um Então, período cara, de adaptação? Porque eu não vejo muitas empresas falando e tratando isso. Eu entendo que se eu vou ter uma mudança tributária, o time da contabilidade, o time de sistemas, o time já está se movimentando de alguma forma. Eu não vejo as empresas indo por esse então, caminho. Eu não sei. é aquela É que o suposição. brasileiro funciona tomando A gente, multa, a gente mas Eu lembro que a gente comentou também aqui antes, eu falei, acho que eu não acredito muito que a maioria das empresas de fato tem planejamento e estratégia. A gente sim, é vive verdade. muito do improviso. Na verdade, é parte de uma característica boa nossa, né? Somos a nossa capacidade de improvisação, Se reinventar de se rápido. reinventar rápido, ir mudando, ou mesmo contando, deixando o futuro aparecer para depois a É, gente com tomar a sorte. alguma ação de verdade. Isso sempre permeou parte do nosso comportamento e é cultural mesmo, né? Sim. É que quando você fala sobre prorrogação, eu acho extremamente difícil por conta da maneira que a lei, porque essa lei, a emenda constitucional 123, ela foi aprovada em 2023. É, então vai ter que A gente não implementar. está falando de algo que foi ontem, Novo. é que agora a gente está discutindo porque tem as barbas de. Mas foi em dezembro de 23 que foi aprovada a emenda constitucional e o ano passado a lei complementar, que regulava, né, normatizava como Sim. que isso se aplica na prática. Qualquer mudança em relação a isso tem que reunir duas casas. A burocracia regimental é gigantesca. Estamos no Brasil, obviamente. Tudo poderia acontecer. Eu acho muito improvável, dados todos os especialistas, os caras que acompanharam toda a construção da legislação, estão lá em Brasília, e compartilhando informações todo dia nos grupos que a gente frequenta. É muito improvável que algo aconteça. Por mais que candidatos, agora no ano. Sabe que no eleitoral é sempre difícil, né? É Todo mundo promete complicado também. tudo. Então fica mais. As pessoas, eles mais atrapalham do ponto de vista de deixar do que, dos que esclarecem, né? Sim. Vira E se mais é para confusão. mudar, é bom que mude, evolua e A siga gente vai para ter que isso. aprender com isso. Aprender com os erros mesmo, né? Exatamente. Para variar. Mas voltando ao que Mas você está me falando, não fala faz de todo reforma sentido. tributária e de OPEX. Qual, Eu qual acho que que você acha que é o ponto-chave aí que pode ser um diferencial para as empresas, acho Adalto? que tá. Essa é a minha maior dúvida, Eu eu acho acho que é que de tudo todos de nós. tudo isso, porque, vamos lá, no CAPEX, quando você toma um crédito, a questão do crédito ela é muito interessante. Quando você compra como um ativo imobilizado, vamos usar outro termo, se fizer CAPEX, OPEX fica em inglês demais aqui. Mas quando compro um ativo, tudo como ativo imobilizado, dependendo da compra que eu fizer, a legislação ela fala o seguinte: se proporcionalmente esse investimento do meu ativo estiver acima da média do que eu venho comprando nos últimos meses, eu não posso tomar aquele crédito tudo de uma vez. Então, por exemplo, o cara nunca comprou nada. Ele comprou R$ 1 milhão de maquinário. Em tese, eu teria 1 milhão, 30% de. Vamos considerar os 30% aqui, tá? Aham, Eu falo 30, mas tô falando de 28,5, mas eu nunca sei tá. qual vai ser o número. Mas tudo bem, vamos falar aqui 30, só pra gente arredondar a conta. Comprei 1 milhão de equipamento, teria R$ 300 mil de crédito e esses R$ 300 mil ia compensar a bater das minhas vendas. A conta é exatamente essa, a conta gráfica. Certo. Só que a lei ela fala o seguinte em relação ao ativo imobilizado. Ó, se esse valor foi acima da média, aí tem uma média ponderada que é feita lá, do que eu comprei nos últimos tempos, eu não posso compensar todo esse crédito de uma vez. O governo ele pode travar e eu Tem mais essa tenho que compensar de maneira proporcional. Isso é aquelas nuances da própria legislação e a própria interpretação da para norma, tá? compra isso, Para quando só está como? Tá comprando o comprando ali, equipamento. ó, comprando o equipamento, o meu Boa. parque. Já se eu compro de uma maneira Loca. locado, é uma despesa operacional. Sim. E como despesa, ela é uma despesa e vai entrar como fornecedor de sistema. Porque isso é uma coisa legal. Hoje,
nem tudo, existem muitas nuances em relação ao que você pode ou não pode tomar crédito, de PIS e COFINS, quando eu sou lucro real, Aham. né? Se é uma despesa operacional, não operacional, tem todas Qual essas regime que confusões. você tá? Se você é É, lucro real, real, não presumido? presumido, etc. Nesse novo mundo, tudo dá direito a crédito. Da nota de contabilidade, a Giovana, que é PJ, a FS Rental, que me loca equipamento. Qualquer empresa vai ter É possibilidade de seu se creditar, fornecedor, porque é o seu fornecedor que dita a regra. exatamente. A única discussão é a Giovana PJ, a Riulex, dá crédito de IVA ou não? Porque eu optei lá. Ah, eu optei por dar crédito, então o meu cliente tem direito ao crédito sobre a minha nota. Simples assim. Porque a gente chama de uma lei, crédito amplo e restrito. Uhum. Novamente, é claro, pessoal, é o que está na lei, é o que a gente vem Sim. estudando, tem como entendimento e compreensão. Eu só coloco essas reticências, Giovana, porque, poxa, Ah, você está no sim, Brasil, Adalto. amanhã de manhã a gente pode acordar e o ministro lá decidiu, não é, Vamos dar uma contabilidade alterada não é, aqui. contabilidade não é, que é muita moleza para os caras, né? E isso É. sempre acontece. Mas considerando que isso não vai ser mudado, eles falam que crédito amplo e restrito é exatamente isso. O cara é meu fornecedor. Se ele optou por conceder crédito, ele concede crédito simples assim. Por isso que eu disse que a minha decisão de dar crédito, de pagar o IVA por dentro ou por fora, não passa por mim. Passa pelo tipo de cliente que eu atenda. Entendi. Então, se eu estivesse falando com um canal lá seu, sei lá, se um canal você me desse, poxa, Adalto, me fala com esse cara aqui que é um canal, ele tá com dúvida, bate um papo com ele. Era a primeira mensagem que eu daria para ele. Ele falou, cara, primeira coisa, mapeie os seus clientes. Quais são esses tipos de clientes? É B2B, B2B, B2C. Qual o perfil? Divide qual é o perfil de cada um deles. Porque isso vai ser determinante para você escolher o seu regime. E você quer mais uma problemática? Essa decisão vai ter que ser tomada em setembro. Agora, A gente tem de até 30 de 1º a 30 de setembro, 4 meses. 4 meses. Porque naquele mês de setembro, ao longo do mês de setembro, todas as empresas que são simples nacional, aí eu tô falando do simples de uma maneira geral, tá? Porque quem é lucro presumido e lucro real vai dar crédito de qualquer forma, não é uma Sim. opção. Todos o simples nacional vai ter que decidir. Em 2027, eu vou dar crédito de IVA ou não vou dar? Ou seja, está literalmente O meu você às vai veias de decidir, acontecer. tá? Ah, beleza, O beleza. meu você resolve. Se é bom, se não é, você resolve, tá? Mas essa vai ser a decisão que todo mundo vai ter que tomar. E o engraçado, e aí que é o preocupante que eu te disse, esses dias eu fiz uma participação, um cliente me chamou para ir lá na empresa dele falar com os PJs dele lá, a galera que estava lá. E eu fiz como se fosse uma apresentação da lei. Tentei colocar uma coisa mais Sim. simplificada, não tão técnica, né? Mas fiz uma demonstração lá. Ah, vai ser legal, sei lá, fazer E com a gente aí eu também. falei, ó, gente, ó, é assim, você tem que olhar, então não é a empresa que está demandando, a questão é assim, a conta é simples, ó. Você vai dar crédito, não vai dar. Por isso que no final vai encarecer. Para mim, coisa que vai acontecer, vai encarecer o preço de todo mundo, porque a cadeia Sim. a cadeia Se toda, eu acredito, tem que sair de algum lugar, concorda? exatamente, É isso. Aí aumenta exatamente. o custo. Aumenta o custo. Isso vai Ô, acontecer. Brasilzão. Isso vai acontecer e vai ser uma porrada, sabe? E novamente, pouco a gente está falando de forma muito mais clara E sobre esse ponto, né? quem mais vai ser afetado? Pequeno e médio. Pequeno e médio, claro. Porque quem sofre mais o peso da pressão do aumento do preço é o pequeno e o médio que oferece para as pessoas melhores, porque no final os maiores mandam no preço, né? Exato. Porque sempre vai ter alguém sujeito a diminuir o seu valor, É o seu verdade. preço lá, independente de conta que o cara faça ou não. Mas se todo mundo fizesse de maneira igual conta, o preço subiria igual para todo mundo. Exato. Só que a gente sabe que o mercado não funciona Não. desse Eles têm jeito, muito né? mais manobra que o pequeno. Exatamente, exatamente. Então, Que aula, hein? assim, Meu Deus do exatamente, céu, hein? exatamente. Então, acho que Que aula. esse é o grande problema. É, eu tento sempre pensar assim que não é um problema, talvez seja uma oportunidade, né? Que, poxa, para os bons profissionais se Sim. destacarem, a gente conseguir fazer com que nossa voz alcance mais pessoas, a gente Exato. consiga entregar mais valor. Exato. Qualidade, né? Mas me preocupa também ao mesmo tempo aqueles que não estão percebendo isso, porque a porrada, a gente não sabe o tamanho do impacto que isso vai ser. Porque no fim, Gil, você falou que no nosso conversa, e toda a nossa conversa foi sobre gente, pessoas, sobre Relacionamento. famílias, todo mundo que tá por trás dessa estrutura que tá funcionando das pequenas, principalmente das pequenas, cara. É. É família ali, é um monte É de muita família a gente família. trabalhando.
e representado tem um representante ali, mas é uma família por trás daquela pessoa. Pois é. E a gente não sabe. O empresário tem esse papel, né? Exato, e é um papel social, cara, é a sua função Total. social de assumir o risco por um monte de gente. É, E isso me entristece, se a gente pode assim dizer, quando me deixa muito pé da vida. sim. Se eu não falo uma palavra um pouquinho mais pesado, de falando, ah, mas o cara malvado. Falo, meu, nesse empresário não existe. Eu queria entender que corredor que essas pessoas frequentam para encontrar esse. Eu não conheço um cliente, Giovanni, por Deus do céu, nesses 23 anos que eu tenho de experiência, de carreira, que eu posso dizer, que o cara pode ser, tem 200 funcionários, 500. Pô, quando você alcança o cara e tem esse privilégio de conversar com essas pessoas, e o cara fala, pô, ele tá preocupado com o cara lá do estoque lá, meu irmão, eu É, tô com meu estoquista lá, que não sei. O cara literalmente preocupado lá com o cara na exato. ponta, o que tá acontecendo. E eu não sei por que as pessoas não enxergam desse jeito. Sim, Porque se enxergasse, a gente tudo se juntava e sim. entende que tá todo do mesmo lado. Por isso que o empresário, e eu Tá todo do sou mesmo lado. super partidária a isso, ele fica muito puto quando ele tem um funcionário que não rende, que não entrega, ou que fala muito e faz pouco. Porque, cara, você tá dando um sangue ali, né? O empresário paga, se ele tiver ou ele não tiver, ele tem que pagar seu salário. Então, cara, as pessoas só vão entender quando elas sentarem na cadeira, né? E não adianta, o funcionário nesse perfil, ele não se sustenta há muitos anos, né? Não fica, não tem como. E graças a Deus o empresário é protegido pelos que são bons. É verdade, né? Talvez a grande questão da tecnologia vai ser essa, né, Giovana? Eu discuto muito com o meu pessoal. Eu falo, cara, sabe qual é o maior risco da tecnologia da IA? Ela só evidenciar cada vez mais os ineficientes, cara. Aqueles caras que É enrolam. fato. Isso é Quem fato. enrola, tá lascado. Isso é fato. Porque quem enrola vai ficar à amostra. Quem é produtivo, o cara vai fazer 300 vezes. Você vai ficar admirado da capacidade de entrega do cara. É fato. É simples assim. A tecnologia ela potencializa já capazes. Sim. Porque o cara que já entrega muito com o que tem, se você dá mais ferramenta boa pro Você cara, usa já? eu uso Eu tô total. usando bastante. Total, Eu total. tô usando bastante. Eu sou total adepto, indico pra todo mundo. Tô usando Falo, meu, você bastante. tem que usar esse troço. É, Eu faço eu faço as minhas aulas, eu faço os treinamentos, aí eu trago pro meu pessoal. Falo, gente, vocês têm que usar isso, cara. é. Vocês têm que entender, vocês têm que ler esse livro, vocês têm que ler esse relatório, leia esse vídeo, compartilho coisa no YouTube, o que eu posso. Sobra tempo para, ainda que seja um momento de ociosidade, de criatividade, que poucas pessoas têm hoje. Sim, O sim. ócio ele traz, né? E daí, na minha pós-graduação, eu lembro de uma professora de neurociência, ela falou que vai sobrar em 2030 poucas profissões, né? Então, assim, de fato, a tecnologia vai invadir, vai emergir em várias frentes que de substituição mesmo. Falou muito sobre advogado, sobre algumas áreas. E vão sobrar também muitas pessoas feridas em 2030. E a gente já vê, né? As Sem pessoas dúvida, sem escapando na dúvida. quinta marcha, na rua, na nossa família. Já tá, né, acontecendo isso. Mas as pessoas vão sangrar, porque é uma transformação. A gente já viveu outras, eu acho É que uma na nossa disruptura. idade, Nossa, gente. a gente viveu algumas transformações, né? Os nossos pais mais ainda, mas a gente viveu de fato ali, né? E tem vivido. Mas essa vai ser um salto muito gigantesco e que ainda está por vir, ainda não chegou, mas 2030. Então, diz que as melhores profissões para se trabalhar, ou se você pudesse aperfeiçoar, vai ser na área de pessoas, liderança, cuidar de pessoas. Então, a área de psicologia, psiquiatria, diz que vai avançar muito, Imagino, imagino. né? E vão ter pessoas que não vão ter espaço e não vão ter inteligência e sabedoria para se adequar a tudo isso. Então, vai faltar, né? O Estado vai precisar ajudar. Será que vai ajudar? Vai Será? ter essa capacidade de Será? alcance de todo mundo. É, vai ter que ter um aumento aí de subsídios governamentais aí Sim, e de sim, sem distribuição dúvida, de renda que sem eu não, dúvida. não sei, não acredito muito no nosso país, nesse sentido, né? Na verdade, se a gente já, antes de tudo isso acontecer, já estamos nesse nível de tamanha necessidade que cada vez mais Sim, pessoas precisam dessa intervenção, desse auxílio, dessa ajuda, quiçá nesse mundo de disrupção,
que onde deixa de ser uma escola e passa a ser mandatório no mundo inteiro, porque é questão Não local, né? é aqui. Até porque a transformação não é nacional ou local, Não, ela é mundo, né? sim. O É que uma vai ser de revolução nós, o que será de muito grande. nós? Alguns estados já têm preparação, países de primeiro mundo, para sustentar, né, o Isso. subemprego ali. Mas nós não estamos Essa nem rede toda perto de tutor, disso. exatamente. Vou lançar um negócio aqui que a gente assiste em 2030 de novo. 2030, as empresas vão ter cota para ajudar pessoas. Além do Bolsa Família, os empresários vão ter essa cota. Nossa, eu não duvido, não Tá, duvido então algo tá, desse tá tipo. Tá lançado aqui. lançado aqui, Nossa, mas não Giovana, duvido mas não. que coisa, você tá falando coisa ruim. É o que Tá, eu vejo parece que sim. pode acontecer. Tamanho o avanço da IA e essas coisas, sem dúvida nenhuma. Vai ser obrigatório você ter uma mínimo de contratação. A gente já tem, né, cotas Sim, tem de. alguns espaços que você tem que preencher, mas isso está claro, né? Se a IA avançar do Mas eu jeito que acho que está vai ter que avançando, desembolsar. eu acho que uma coisa que a gente consegue entender, observar, são as redes de fast food. Todas as redes de fast food era muito natural ter os atendentes, os caixas. Tinha os caixas e os atendentes da Só cozinha. totem Agora todos, eu acho que. robô. Eu não sei qual rede que eu fui no. Fim de semana eu fui sair com meu filho, pra trocar lá a figurinha lá da Copa, né? A gente foi no Gendai, ele gosta de comida japonesa, a gente foi no Aham. Gendai, lá tinha um Gendai. E no Gendai, cara, tiraram todos os caixas, É. são todos totens e tablets nas mesas, dentro do shopping mesmo. Aí você faz o pedido lá, pra ele é muito legal, né? Poxa, tem 8 anos, então. Inclusive, redes de food que ainda não estiverem transformadas, nós fazemos locação para vários. Boa, boa, boa. Isso aí, vamos. Pegar aqui uma carona. E é FS muito Rental. interessante, é muito interessante. É, E fez o pedido lá, tudo tudo automatizado. automatizado, a pessoa só trouxe e Sim, você vê que é a própria pessoa da cozinha que trouxe até a mesa. sim. Então não é alguém como se fosse um garçom circulando, não. É alguém Não, da cozinha, já pedido traz. liberado, trouxe até a mesa, ou seja, ela tem duas funções. Vai piorar aquilo que você falou em algum momento na nossa conversa, esse agir, a gente tem pouca interação. Acho que foi até antes da gente começar com as redes, a gente vê mais as É, pessoas, mas não se conecta mais, não troca mais. Eu acho que tende a piorar, né? Cada vez mais, porque hoje a gente sai na rua, tem quem fala, "Ah, agora é tudo robô, tudo automático, daqui a pouco a gente não vai mais falar de fato, né? Eu não posso nem viver essa nova era, porque se eu parar de falar, acabou para mim. Mas é isso, vão sobrar pessoas felizes, pessoas muito deslocadas, assim, eu tenho essa visão já, né, do que vai acontecer, de pessoas menos preparadas, né, tendo cada vez menos oportunidade. Mas já é uma realidade, mas vai ser muito pior. Eu estou falando de classes que vão ser, de fato, substituídas em profissões que hoje, algumas inteligências, né, é óbvio que advogado, por exemplo, numa audiência, né, a leitura, a interpretação, ela está muito pautada naquilo que é a lei, né? Mas hoje a IA já consegue fazer diagnósticos de algumas causas, né? E já foi comprovado isso, de assertividade melhor do que o humano. sim, sim, sim. Na leitura, no texto, na interpretação. Ah, mas nada substitui. Fizeram testes onde, com alguns médicos, eu não tenho esses dados, tá? Mas eu posso buscar Sim, depois, sim. da onde vem essa fonte, que alguns médicos, junto com um robô, né, fizeram, então, faça o exame e faça a leitura e o diagnóstico. Então, os robôs tiveram 95% de assertividade e os médicos 80%. Imagina. Então, ele é exato, ele tá vindo para Sim, sem dúvida, sem para a dúvida. gente usufruir. Aonde Usufruir. a gente fica no meio disso? É usar isso da melhor forma, é aplicar isso da melhor forma, é se relacionar melhor ou trazer reconectar pessoas para usar da melhor forma tudo isso, né? Não vai deixar de existir gente no mundo. Não, não. Acho que, por isso que eu comentei para você da potencialização das nossas capacidades. E eu insisto muito com os meninos para ler. Esses dias um mentor que eu tenho, ele me falou o seguinte, que a principal habilidade no mundo da inteligência artificial é a leitura. Porque você tem que ler muito, você lê, compreende, remete e lê de novo. Porque no fim, o que me liga a nós, essa nossa humanidade, é que faz com que eu não veja a letra fria da lei e tenta colocá-la em prática. Porque que nem você falou aqui para mim, no seu negócio, na sua experiência lá.
Existem várias situações que o livro te daria, você pode ter seguido o livro. Ou até não ter seguido, ou falar, não, o Nada seu erro foi igual. porque no capítulo tal, no capítulo 2 dizia que você tinha que ter 36 meses de fluxo de caixa, É, só que você só tinha 35. Então, a letra capital filha de da giro, regra, é. o erro foi aí. Só que eu, como conheço a Giovana, não, peraí, mas só você teve uma situação, você teve um problema lá que a sua menina teve um problema Sim. na escola, e aí você ficou 2 meses afastada. Isso te desvinculou de alguma maneira o seu foco lá com aquilo lá do seu dia a dia. É, exatamente. Talvez aquilo tenha mais relação do que necessariamente ter os 36 meses, porque se foram 2 meses de vendas perdidas. Ninguém tira o que a gente vive, né? Essa Exato. experiência é a melhor de A todas, nossa né? capacidade de compreensão e de analisar e transformar, interpretar o que está escrito na letra fia da regra, da norma, mas conectar com a realidade e entender novamente Sim. o que aconteceu com as pessoas. Eu faço um trabalho aqui, e comentando desse exercício que eu tive nesse meu cliente, Gil, foi muito legal, porque eu cheguei falando para os clientes, para o pessoal assim, gente, eu sei que você não está acostumado a emitir todas as notas, porque nem todo mundo te pede nota. Por que você não emite de nota de tudo? Eu sei que você paga o plano de saúde, você paga a escola do seu filho, você paga o cartão de crédito. Você paga na conta, o dinheiro tá lá. Por que você vai se preocupar em tirar? E é um pé no saco. Você pegar uma conta da empresa, transfere esse dinheiro, aí você paga nessa conta da empresa um contador, o imposto, o que Nossa. sobra, aí você transfere para outra conta pessoa física, aí você paga a escola, paga não sei o quê. Ninguém faz isso, cara. Ninguém tem tempo para isso, tá? Você tem 300 coisas para fazer, para administrar, Exato. e agora eu vou chegar pra você e falar: "Não, mas a norma fala, você tem que fazer isso, cara, porque a lei diz que". Então, quando você joga para as pessoas a realidade das coisas, ó, a lei pode falar tudo, mas vamos começar pela realidade. A realidade de todo mundo, alguém se conecta com isso aqui? Acontece com vocês aí, porque aqui acontece comigo, tá? Eu, adulto, acontece. Sim. Eu tenho a conta da empresa, meu, tô com a conta do banco da empresa bonitinho lá aberto. Entre transferir o dinheiro e o boleto que eu tenho pra pagar Não, hoje, que já, eu já já não tenho tempo. faz um Pix Ô, aí, meu irmão, acabou. faz o Pix Ah, aqui. já era. Já pagou porque eu tenho que resolver um Tira da frente, problema. depois eu reponho aqui, não repõe nunca É, mais. porque eu vou ter o WhatsApp, que o Repõe cliente tá me nunca mais. ligando. É, Depois eu volto. Ih, puta, não nunca voltei, mais, cara. é, esquece. É claro que a norma, eu não posso fazer isso. Sim, Mas a realidade ela é muito acima da norma. A questão toda nossa é compreender os riscos potenciais. E quando eu não faço sim, isso, e de alguma maneira conseguir criar, somado com tecnologia, a disciplina de como eu tenho que fazer as coisas a partir de agora. sim. Acho que é muito disso, sabe? E quando a gente leva essa interpretação um pouco diferenciada, eu chamo de diferenciada porque realmente não é falando, não é papo de contador, é só papo de. Não Falou, é? cara, a lei fala assim, meu. Eu sei de tudo que você tem de problema. Sim, Todo mundo sabe, só que o cara lá em cima, ele tá nem aí pra mim e pra você. Então o que que a gente tem que fazer? O que que a gente pode fazer melhor? O que que a gente pode melhorar aqui? O sim. que você pode fazer que talvez aqui a gente consiga ajudar? Aí eu volto, vamos botar tecnologia? Vamos botar uma IA aqui pra fazer pra você? Você tem isso no mercado, cara. Tem empresa tal, banco tal, faz isso, abre uma conta de pagamento, você programa lá mês daqui até o final do mês. Vamos ter um pouco mais de previsibilidade. E você vai ter que ter Vai sobrar disciplina. tempo. Exatamente. Aí fala do 5 por 4, 6 por 1. 6 por sei É, lá então, vai quantas. sobrar tempo. Mais pra Mas frente vai vai sobrar. Ou como sobrar. que ele vai ser preenchido, ou como culturalmente a gente vai falar, vamos trabalhar menos e ter mais ociosidade, para ter mais inteligência, para ter um espaço. A questão é o que eu vejo muitas literaturas rejeitando a IA. Rejeitando algo que já não é que vai acontecer, já está, Aconteceu. já aconteceu. Então, nem ao céu e nem à terra tem um mundo ideal e um mundo real. O mundo ideal é que todas as pessoas vivessem do plantio. Não é mais essa a realidade, Verdade. tá? Não é ideal. Não adianta a gente idealizar. A gente tem que viver o mundo real. E como a gente consegue se sobressair, né, enquanto pessoa, enquanto profissional, estar, né, se transformando junto com tudo isso e trazer as pessoas que a gente trabalha para junto disso, né? E aceitar. E daí vai muito da cultura da cúpula, né? Sim. Porque cultura é muito enraizada na cúpula. Sim, sem dúvida, sem Então, dúvida. essas pessoas, essas cabeças, esses diretores têm que estar preparados para toda essa transformação Essa virada também, que tá né? acontecendo, sem dúvida. A gente, até há 2 anos atrás, discutia se a pessoa está trabalhando em home office, se ela realmente está trabalhando.
Isso é passado, né? Você já tem Giovana, você lembra na ferramentas. época que a gente controlava o Wi-Fi? Você dava acesso ao Wi-Fi para as pessoas. alfa- Acho que eu falo até mãe baixo, mãe baixinho, mas eu sou de uma época, menina, É, vocês não mas é acreditam? porque a sua pele é Você não boa, dava, vocês não davam entendeu? Wi-Fi. Você não podia dar Não Wi-Fi. entrega a sua Você tá idade. maluco? O cara chegava aqui, não, eu quero Wi-Fi. Não, Não. Wi-Fi, você vai fazer o que com Wi-Fi, cara? Você vai levar para casa? Não, vai ter Wi-Fi, não. Qual é a senha? Não. Celular em cima da mesa, você tá de brincadeira. Passava no corredor, o cara com o celular na mesa, você tira. Você dava advertência, juro por Deus. Aqui a gente chegou a dar advertência no escritório, porque o celular tava sobre a mesa. É. Sobre a mesa. É engraçado que hoje a gente dá, a gente dá E hoje, risada. sem celular, a gente não trabalha. Então, assim, os empresários, eles têm que confiar, entender. É Quer engraçado. mecanismo de controle? Tem vários. Tem Não, tem vários vários. mecanismos de controle. Não tem uma coisa melhor do que se chama resultado. Resultado barra confiança, né? O que está sendo entregue. Muito mais do que a pessoa está aí ou não está aí. Mas ainda não é uma realidade Não, das não é, empresas. não é. Isso Então, assim, é as que é um tempo, empresas levar precisam um tempo, vai caminhar levantando. culturalmente para Sim, toda essa sim. mudança. Vai sobrar tempo. Sim, sem Lógico que dúvida, vai. sem dúvida. Hoje, se o meu diretor me pedir uma apresentação com todos os resultados, tudo, talvez eu demoraria para pegar, né, do BI, Nossa. montar, elaborar, criar. Hoje eu uso um portal, vou fazer propaganda aqui, o Gama. Em 1 hora eu tenho uma apresentação Não, pronta. Eu só escrevo o roteiro daquilo que eu quero. Obviamente, você tem que ter inteligência para dar o comando. Acabou, a apresentação está pronta da maneira que eu quero, como eu quero. Hoje, fluxograma, eu vejo uma prima minha que trabalha com operações, ela fez todo um projeto de 1 mês escutando as pessoas para montar processo dentro de uma empresa. E pasmem, ela digitava e passava para essa aplicação que saiu o fluxo de cada área, de cada departamento, com SLA, a coisa mais incrível. Aí ela descobriu que se ela tirasse uma foto daquilo que ela escreveu na fábrica, no chão de fábrica, conversando com os caras, transpunha já para. Ela fez em 2 dias. Um eu- trabalho de meses que ela iria levar. é a Meses. palavra, potencializar as suas capacidades. Exato. Você Aí ela virou uma verificadora daquilo e ajustes finos. Ganha tempo. como é o nome desse cara? Eu não lembro se é Akira o nome dele. Gente, quem estiver ouvindo a gente, ouçam esse cara. Eu não sei se é Akira ou Ekita. Acho que é Akira o nome dele. Ele é um programador, ele é famoso, ele é um cara famoso na internet. Aí tem um podcast dele. Ele fala assim: se você já entrega um trabalho de merda, a IA só vai fazer você entregar um trabalho de merda mais rápido. Se Um de você bosta. se você já traga um bom trabalho, com a IA você vai entregar um Muito bom trabalho bom. mais rápido. Muito Muito bom. bom, mais Ou até rápido. melhor, Melhor, né? mais rápido. Exato. Exatamente isso. Então não tem a ver com a Exato. ferramenta. Não tem. Não tem a ver com a Não tem. ferramenta, Não cara. tem. É Quem muito entrega engraçado. mais, A do arma não mesmo, atira mesmo, sozinha. mesmo. Quantos anos a pessoa trabalha com você? 10 anos. O que ela trouxe de diferente? O que ela criou? O que ela. Nada. Porra, então você ainda está sendo empresário que É muito louco isso. comanda, voz e comando, voz e comando. Tá todo mundo aprendendo. São várias gerações ao mesmo tempo. Somos de gerações diferentes, trabalhando Sim, ao mesmo tempo. Também isso nunca aconteceu antes. é São verdade. 4 gerações frequentando o ambiente de É trabalho. verdade, Que é a verdade. longevidade fez com que isso acontecesse de maneira automática. Exato. Antigamente, um sênior de 50 anos, o cara estava aposentado. Sim. Hoje, o cara tá com 60 anos, a vitalidade, como se fosse um menino de 40. Nossa, Um cara de 40, o cara de 40 tem um aspecto de 30. exato. E assim foi, né? Dado o tamanho do avanço em tudo. Só que ao mesmo tempo as coisas e as empresas necessitam que a gente se adapte, pelo menos as que vão conseguir continuar não só sobrevivendo, mas avançando Sim, a tudo isso com essa miscelânea de culturas, experiências, perspectivas, pontos de vida e visão de mundo exato. e Inovações construa monstras, né? todo mundo no mesmo. E aí talvez o desafio da nossa gestão, né? Da gestão, Exato, né? exato. Tanta gente diferente que não tanta coisa É, diferente, né? Então tudo é importante, só que a gente vai ter que definir o que é importante para agora. Ó, tudo é importante, eu entendo, mas agora, nesse momento. Essa discussão do 6x1, 7x1, que é meio polêmico, mas eu não acho polêmico. A questão para mim é muito simples. Falo, gente, a questão não é se é justo ou injusto, 6x1. Será que isso realmente é a coisa mais importante? A que mais está afligindo todo exatamente. mundo? Todos os Exatamente. empregados do planeta Terra, o problema do Brasil, falando de Brasil, o problema desse cara é porque ele não tá trabalhando 5x2. Não é porque o dinheiro dele não tá para pagar as contas, Exato. ele não consegue ir no Exato. supermercado. Até porque ele vai ganhar menos É, agora.
Não, Porque isso se não é o ele problema. O ganha problema dele é porque proporcional, ele dá 5 por 2. Se realmente é como se começasse a casa pelo teto, sabe? é Eu isso não aí, consigo pensar assim. é isso. Pra mim é muito. É que político É nunca o vai governo discutir. fazendo maquiagem, desculpa, não vamos falar de política aqui, É que mas é eles uma nunca vão bela conseguir pensar pela maquiagem. prática e pela Exato. realidade das pessoas, sabe? De verdade. As pessoas É, que são na boa, que estão construindo, querendo construir sua vida. Que todo mundo, no final, exato, só quer o melhor pra elas mesmas, pô, pra sua família, as pessoas que estão em exato, seu entorno. Eu pessoalmente acredito muito nisso. Porque acho que no dia que não acreditar nisso, Gil, não faz nem sentido ser não, empresário, você não, querer ter empresa. É pegar o seu ali, botar no bolso e falar, meu, o que, que eu tenho que exato, ficar, ir pra uma chalé lá, sei lá, me clausurar em algum lugar. É verdade, exato, poxa, morar no mato, morar no meio do mato lá, sei lá. é isso aí. Eu queria fazer uma última pergunta que, mas muito voltando nessa questão da dificuldade das vendas de soluções, o tempo de espera para cada cliente tem seu tempo e seu momento. Numa conversa com o cliente, quando você vai apresentar uma solução, quais os pontos que você destaca, que você daria como indicação, uma dica para alguém que vende solução, que está num contexto muito parecido com esse tipo de venda que você faz, que ele deve observar, seja ao longo da conversa com esse cliente, dessas tratativas, pensando que a gente já chegou no limite, né? Como você disse, tem aquela caminhada normal. Geralmente você não chega direto, seria mais simples, né? Chegar direto no dono lá, né? Mas algumas vezes você tem que passar por algumas pessoas antes de chegar em quem realmente decide. E uma vez eu aprendi num curso que ele falou: não adianta, você tem que tentar primeiro. A primeira conversa que você tem que ter é saber qual o poder de decisão daquela pessoa que você tá falando, antes de sair falando tudo. Porque às vezes, para esse primeiro cara, é mais uma questão Queimar de. É cartucho. queimar cartucho. Não sai falando preço, tá? Não. Primeiro você entende quem é esse cara. Esse cara decide, se não é ele, mas vamos tentar escalar até essa pessoa. Por mais que você tenha que cortar etapas, cortar palavras, encurtar o seu. Como que tem É sido a sua verdade. estratégia? É Como que você tem assim, feito? ó, antes de falar, antes de agendar, existe um diagnóstico, um pré-diagnóstico, que é o quê? Você precisa pesquisar e conhecer o mercado que você está falando, mais do que o próprio cliente. Então, é básico você entrar no portal, entrar no site do cara, entender qual é a potência dele, quantos funcionários ele tem, qual é os principais clientes? Isso tem em quase todos os sites de quase todos os clientes, né? Você fazer uma pesquisa de mercado. Quem são os concorrentes desse cliente? É muito importante, porque daí você começa a estudar o mercado. Então, por exemplo, um mercado específico de medicamentos, Uhum, né? Quais são as implicações de medicamentos? Pô, ele precisa de refrigeração, né? A logística dele tem que ser rápida e ágil, porque quando vai para o centro de distribuição, eu estou falando de um dos problemas e impactos do medicamento, mas podem ser N fatores, né? Pô, então precisa de refrigeração? É. Então, essa máquina que fica dentro desse, ou na saída desse frigorífico, que está dentro de um centro logístico, ela não pode falhar de jeito nenhum. Pô, é uma implicância. É uma forma de você entregar valor, identificar e fazer um bom diagnóstico, faz com que você leve a conversa ou eleve para um valor agregado e não só para qual equipamento e qual configuração você usa. Achar o problema ou a necessidade do cliente antes de falar com ele é imprescindível e é matador. Quando você de fato consegue uma reunião, saber quem é o interlocutor e saber qual o nível de decisão e decisão que ele tem é muito bom. A gente tem o canal intermediando isso, né? Então é muito importante que quando a gente está falando com o cliente final junto com o canal, a gente observa. Essa pessoa é compras, é TI, é o CFO, consegue trazer já a pessoa de decisão? Então, quando a gente está falando com uma pessoa de decisão, a gente vai entrar muito mais no comparativo financeiro, nos ganhos contábeis que ele tem ali do negócio. Quando a gente está falando com TI, a gente vai falar dos ganhos de serviços que deixam de ser deles, mas que eles conseguem dar foco mais na solução do negócio deles. Quando a gente está falando com compras, a gente fala da periodicidade que ele vai tocar esse assunto de novo, uma vez que durante 3, 4 anos a gente vai dar toda e abastecer essa cadeia, repondo, né, máquinas, peças, que ele não vai uhum. precisar se preocupar com isso, né? Então, a venda do serviço ela é bem consultiva, a escuta é primordial.
né? A escuta, a percepção, o primeiro pré-diagnóstico, o diagnóstico ali, com quem eu estou falando, e escutar, né? Então, antes de qualquer apresentação, eu falo muito e pergunto: qual hoje é a sua maior dor? Qual a sua necessidade? Quando a gente fala de notebooks, infraestrutura, coletores, enfim, já vem brifado, obviamente, um pouco do que o cliente precisa. E a partir daí a gente discorre a nossa apresentação da nossa empresa, mostrando e acentuando aquelas necessidades aonde que a FS Renton consegue atender de uma forma diferente. Então, é flexibilização. Eu tenho, por exemplo, construtoras. A construtora vai ficar. A casa de gestão daquela obra vai ficar, ou uma empresa de petróleo, que é um caso que a gente tem, vai ficar durante 4 anos naquele local. E depois, o que eu faço com esses equipamentos que estão lá naquela. São equipamentos que são extremamente, estão num lugar extremamente vulnerável a estragar, Corrosão, a maré, enfim, enfim, um monte de coisa. Então, esse equipamento é um descarte, né? Então, ele consegue renovar esse parque, né? Consegue, se durar menos tempo a obra ou a operação, ele consegue realocar para outro endereço, né? Ele não precisa comprar um ativo e dali ele não saber o o que que ele fazer vai com ele fazer. depois. Então, Na verdade, ele não pensa nisso, né? Porque já tá no exato. É contrato, igual né? construtora. Eu construo um prédio em 3 anos, mas o meu stand de vendas tem 20 notebooks, tem um servidor, eu tenho, né? Existem Sim, sim, sim. muitos casos. Então, para eles é muito mais interessante atender no projeto e já sair até no orçamento, né? Escolas, por exemplo, universidades, eles recebem fracionado já. Então, colocar essa despesa para uma fração de aluno não custa nada. Ah, mas a escola tem muito dinheiro, mas ela não precisa fazer esse desencaixe. Ela pode investir e ganhar ainda mais em outro negócio, né? Enfim, então é escutar mesmo qual é a necessidade do cliente para que a gente possa ser assertivo. A flexibilidade é o imposto, né? Essa parte logística, é o suporte em até 24 horas na cidade de São Paulo eu reponho equipamento, em até 72 horas todo o território nacional eu consigo repor com equipamento novo, plano de contingência e backup, são coisas que o cliente começa a escutar de outra forma e aquilo que ele realmente tem a dor e a necessidade a gente aprofunda e consegue extrair melhor o resultado, né, dessa venda, dessa troca. Entendi. Legal, acho que o ponto aqui do que você está dizendo aqui é muito interessante, né? Eu entendo muito bem com quem eu tô falando do outro lado da cadeira, né? Você é o cara do financeiro e eu pego essa minha conversa, porque eu entendo do meu produto, daquilo que eu tô oferecendo e vou ajustando para aquilo que Exato. aos olhos do financeiro é o mais importante, sem dúvida nenhuma. Falar com o financeiro sobre a relação entre o desencaixe de caixa, potencial de aplicação daquele recurso para poder rentabilizar, versus você descapitalizar tudo de uma vez, soa muito mais importante do que eu falar para ele que ele vai. Ou até mesmo a economia no frete, do que falar que o suporte do TI, caso a máquina do cara não funcione, vai ser em 24 horas, né? Exato. Para esse cara do financeiro, talvez ele vai falar, meu, E daí? pouco, Você sabe que é tem. importante, mas para mim, talvez Dentro do não me comparativo atinge, né? financeiro de modelo de negócio, tem questões tangíveis. E tem questões, N questões são intangíveis. Por exemplo, o RH. O RH ama contrato de locação. Porque ele fala para o TI, contratei uma pessoa. Aí começa o martírio. A pessoa chega para trabalhar, não tem equipamento, não tem. Nenhuma empresa passa por isso, né? É, Nenhuma. nenhuma. Tenho certeza que não. Quando você tem um contrato de locação, o RH ama a gente. Quando eles participam, é venda garantida. Eles falam, nossa, vocês fazem isso? Eu tenho controle de onde está o equipamento? Eu consigo ter um software de gestão de tempo de horas, por exemplo? Então, assim, você vê que dentro do contexto do modelo de negócio, serviços, o RH está envolvido indiretamente, ele tem uma melhoria, uma produtividade maior dentro da área dele, e que não está nas contas ali do CFO, né, do cara de TI, de Sim, sim, compras. sim. Então, existem questões, até assim, eu tenho uma empresa de 20 anos, todo mundo usa equipamento XPTO com Windows Browse. Aí chega um novo funcionário com a máquina nova, zero bala, né? Um PC extremamente potente, eu não vou falar aqui, marca nada.
abre para trabalhar, o cara fala, cara, eu tô 10 anos na empresa, o cara tem máquina nova e eu aqui. Isso não acontece Com essa nas carroça, empresas. né? Com essa carroça Carroça velha, não, que mas não tem que abre nem o esperar Excel. quebrar. O dono fala, tem que esperar quebrar. Esse Excel Então, que não mas abre. isso é um fator intangível, se Sim, você sem parar para dúvida, sem analisar, dúvida, mas que sem você dúvida. mexe com toda, O brilho, né? O brilho das não, e pessoas, né? toda, assim, um clima organizacional que você nem imagina. Imagine a sua empresa falar, não, meus funcionários sempre estão com as máquinas atualizadas e novas. Poxa, as pessoas trabalham diferente. Eu fui para o Espírito Santo semana passada, não, mês passado, e um cliente falou, Gi, mudou muito quando eu aloquei coletores com vocês, é um centro de distribuição, porque chegou um aparelho, e eu tenho muito jovem, e chegou um aparelho que eles começaram a trabalhar com outra energia, com outro entusiasmo, porque o aparelho era novo, facilitou o dia a dia deles, e o jovem gosta de trabalhar com esse tipo de aparelho. Eu falei, olha, mais uma que eu escutei e que eu nunca tinha escutado. Ele falou, mudou completamente o clima dentro do CD dos jovens com os coletores novos. Legal, Então, legal. Muito bom, muito bom. muito bom, né? Gil, quero te agradecer. Primeiro por você ter aceito o convite dessa nossa experiência maluca. Você lembra que eu contei com você aquele dia, né? Que eu falei, poxa, desses primeiros episódios, vamos comentar os amigos, as pessoas que a gente tem. De alguma maneira, uma empatia natural. Eu chamo de empatia natural é aquela que desde a primeira papo Já a foi. coisa desenrola. Sei lá por quê. Você É, falou de família, falou de não sei, cachorro, papagaio, eu tenho isso, meu filho fez aquilo. Enfim, e as coisas vão assim, naturalmente, sem nenhum tipo de. É engraçado, não é forçado, é é natural. É o natural. papo que rola. É muito legal. É muito louco isso, né? E é muito É, louco isso. Eu acho que Deus, realmente Deus é grandioso por conta disso. muito. Ele vai Deus encaixando, ali vai colocando pessoas encaixando certas na assim, nossa e vida, vai né? colocando como um Lego lá, que ele É, vai montando assim, ele vai colocando. é verdade. E eu gosto porque é muito perceptivo a isso. Então eu quero te agradecer por você ter aceito o meu convite, participar dessa experiência. Espero que você tenha gostado. Adorei. Muito bom. Eu Minha espero voz tá também ter meio atendido às rouca aqui. expectativas. Não, total. Falamos de coisas tão muito importantes e relevantes aqui, sem dúvida nenhuma. E eu queria que você deixasse rede social, como é que tem contato com a FS Rental. Quero falar com vocês, quero alocar. Como é que eu fasso? Então vamos lá. Manda Quer lá. falar com a FS Rental? Quer conhecer o modelo de negócio? Sem nenhuma pretensão, experimenta, né? É comercial@fsrental.com.br. O arroba do Instagram é @fsrental. Tá bom? Sigam-nos, a gente sempre dispara aí conteúdos extremamente relevantes, interessantes, e estamos em total disposição para atendê-los, tirar as dúvidas, enfim, e poder fazer parte dessa transformação junto com os clientes, tá nessa nova onda aí. E não é nova, né? Porque tem muitos clientes que já estão no modelo, mas é nova no que tange o maior número de empresas consumindo desse serviço que é tão bom, e tenho certeza que tanto nós quanto toda a cadeia e mercado vai preencher esses outros 90% aí de empresas que precisam ser transformadas, né? Legal, verdade, verdade. Nossa, não, muito bom. Então, foi um prazer. E, gente, encerrando aqui nosso programa de hoje, a gente passou por vários pontos aqui de ensinamentos, lições, literalmente, de pessoas, de práticas, né? Tudo que a Giovanni compartilhou conosco foi coisas que, de fato, ela viveu. Talvez eu queria destacar muito o quanto as nossas experiências, por mais absurdas que elas possam parecer quando a gente está ali naquele momento vivenciando, em algum momento você vai resgatá-las e vai usar em alguma coisa prática para você em algum momento da sua vida. Empreender não está relacionado a não desistir. Empreender está relacionado a você aprender. E você pode empreender, como a Giovana muito nos mostrou aqui, em qualquer lugar. Seja dentro da empresa onde você trabalha, seja dentro do seu próprio negócio. A questão é que você sempre tem que buscar fazer 100% do que você tem. Entregue toda a sua energia, porque certeza a gente sempre vai ser recompensado. O episódio de hoje teve o apoio da Artlook e da FS Eito. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigada, Dalton. Obrigado. Obrigada.